Alô você, começa mais um Inova Rio, o seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação. E hoje temos aqui como convidado o nosso amigo Chicão Bulhões. Seja bem-vindo, Chicão. Obrigado, um prazer estar aqui. E aqui participando dessa mesa hoje também aqui, Éber Bispo. Salve, salve pessoal, bom vê-los. E o nosso amigo aqui, Ed Lázaro. Salve. Chicão, opa, vamos lá. Ó, esse é um programa oferecido pela Abis Rio, pelo Diário do Rio, pelo Clube Empreendedor e pela Lideranças Produções, não é isso? Isso aí. Então, vem com a gente, acompanha aqui o Inova Rio. Chicão, que é advogado, formado pela PUC, né, que tinha aí atuação forte na parte de propriedade intelectual, eleito deputado estadual em 2018, foi secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação aqui do município do Rio de Janeiro, da capital, e agora pré-candidato a deputado federal. Não sei quando é que vai sair esse podcast, talvez já seja até candidato a deputado federal, não importa isso muito, mas aí vindo aí com esse objetivo de alçar voos a Brasília. E eu te pergunto, você gosta de Brasília, cara? Eu amo o Rio de Janeiro. Fazer uma pergunta, resposta propositiva. Ainda bem que o eleitorado é do Rio, né? É, lógico. Pô, tu se imagina, cara, ponte aérea toda semana. Faz parte, né, cara? É verdade. Quem mandou mudar a capital? A gente tem que lembrar dessa história. Aí, ó, a pauta. Quem mandou mudar a pauta aí. É verdade. Pô, até recentemente as pessoas vinham morar aqui. Aí, em algum momento, o pessoal decidiu fazer diferente, agora não tem jeito. Pô, algum momento não, né? Pô, já faz um tempo aí que é pouco tempo. Foi quando cara. que foi que a capital... 60 anos. Não, 1964. 64 que foi? Acho que foi definitivo, foi ali nos anos 60. Foi Juscelina, era da década de 50, né? Que foi presidente. Não, a construção foi nos anos 50, a inauguração foi 60 e pouquinho. É isso. Tanto que o golpe acontece em 65 já estava em Brasília. Você já vê o posicionamento do cara quando o cara fala que é golpe. Como é que você chama disso? 65, né? É golpe, 64. Ed, como é que tu chama? Foi 1º de abril de 64. Ele já tava falando de outro golpe. É que foi 1º de abril de 64. Talvez fosse o golpe em Pedro Aleixo, quando... Cara, mas isso aqui, não é discussão. Mas assim, o que a gente acha que é muito importante ter quadros em Brasília para montar uma bancada Rio de Janeiro. Isso é verdade. Sim. Rio de Janeiro hoje é sempre visto pelo pior lado. Eu trabalho na indústria diretamente, então assim, toda vez que você vai defender, assim, as pessoas dos outros estados se sentem muito melhores que a gente. Desculpa, não são. É só que as pessoas, no Rio Grande do Sul, a gente tive uma reunião com um gaúcho e ele estava falando justamente isso. No Rio Grande do Sul, até pouquíssimo tempo atrás, todo mundo se reunia na beira do Guaíba, na sexta final do dia, para cantar um hino do estado. E aqui no Rio... Pô, mas isso é meio... Não, meio fanista, né? Meio fanista. Cara. Não, óbvio. Mas olha que interessante. Aqui no Rio, é o único estado que puniu os ex-governadores, mas a gente é só lembrado porque a gente tem governador preso, não porque a gente tem uma punitividade, de repente, melhor do que todos os outros. Só tô querendo mostrar que existem dois lados na mesma moeda que podem ser observados. E falta uma defesa em Brasília. Mas você tá querendo ver o lado positivo de você prender 4 ex-governadores. Realmente, assim, você tá de parabéns, Éber. Eu nunca não sei quantos presidentes da Alerj, e aí vamos ver o lado positivo disso. Quer dizer o seguinte, que a justiça tá funcionando, né? As instituições democráticas no Rio de Janeiro funcionam, diferente dos outros estados. Não, eu acho que a gente tem um desafio, cara, aqui, porque assim, a gente tá falando que deixou de ser capital. E não só deixou de ser capital, como na verdade a cidade era o estado da Guanabara. A galera esquece um pouco esse histórico, e isso é importante pra caramba, Lógico. cara. Você tá ali na Alerj, você tá ali no dia a dia da governança das instituições. O estado de São Paulo é estado de São Paulo a vida inteira. O estado de Minas é estado de Minas a vida inteira. Todos são, menos o Rio. Menos o Rio. O Rio eram 2 estados que foram unificados ali em 1975, ainda no regime ali da ditadura, que a galera chegou e juntou os estados, na minha opinião, não deu um norte estruturado do que precisava ser feito dessa consolidação do estado como uma coisa só. Tanto é que no Rio tem o Carioca e o Fluminense, né? Isso é muito Isso louco. é um negócio que afasta até as pessoas. Porra, você é o quê? Não, eu sou Fluminense. Eu sou Carioca. Não, cara, mas é todo mundo do mesmo lugar. Então, eu acho que a capital opera de um jeito... Você tem o Fluminense dizendo que é Carioca da Gema, né? Também tem, né? Que bom, podia ser, na verdade, também. Verdade. Porque eu acho que, cara, no fundo, assim, tudo que une e que integra é bom. E acho que o Estado falta essa visão de integração. Não tem até hoje, na minha opinião, cara. Governança da polícia, economia, infraestrutura, tá tudo relacionado
ao fato de que não foi feito um dever de casa. O chaguismo aqui é o jeito de tocar a política no Estado, que é aquela... O improviso é a regra. É aquela distribuição ali das coisas que se chama de pragmática, mas não é bem assim, é um pouco além. E aí, cara, a gente fica aí com esse histórico. Bom, foi punitivo, vamos olhar pelo copo cheio. Realmente houve justiça, vamos colocar dessa maneira. Mas, por outro lado, cara, é um histórico bem bizarro. Tá bom, outros estados podiam ter feito? Podiam, mas... Será que aqui também a gente não teve uma prática decorrente um pouco dessa junção lá atrás que ficou até hoje? Acho que, cara, isso tem um aspecto. E o ponto que eu quero colocar é o papel de uma bancada em Brasília, independente do partido que esteja, mas uma bancada do Estado, com as pautas mínimas do Estado, é uma coisa que a gente precisa de gente qualificada para poder mobilizar e liderar isso, né? A gente tem falado muito, cara, estabelecer consensos. Vou dar um exemplo. São Paulo estabeleceu o consenso de que é um lugar de negócios. Não interessa se o governo era do PT, se o governo era do PSDB, a sociedade paulista estabeleceu um consenso de que era um lugar de negócios. Pô, posso dar um dado que eu vi outro dia no rádio, fiquei impressionado? São Paulo é disparado o destino de maior turismo do Brasil. Isso. Sim. Por causa do negócio. 20% dos turistas do Brasil vão a São Paulo. E é o motorzinho do PIB do país, né? Cara, é impressionante, Mas né? por quê? São Paulo estabeleceu um consenso na sociedade ali paulista, do estado de São Paulo, que disse, nós seremos um lugar de fazer negócio. De novo, veio governo de esquerda, de centro, de lado, de cima, e continuou o consenso de ser um lugar de negócio. Na minha opinião, o Rio não estabeleceu seus consensos. Desde que a gente foi feita a fusão, não há um consenso estabelecido. O que a gente tentou fazer agora, nós estamos fazendo, tentando fazer, é estabelecer um consenso do Rio como capital da inovação e tecnologia. Porque nós temos esse instrumento. Esse é o consenso que nós estamos propondo. Aí você tem o turista que vem para cá, que vem para passear num lugar bonito, mas que vem para fazer negócios relacionados a quê? A um tema específico. Poderia ser, por exemplo, estamos aqui em indústria do petróleo, estamos aqui uma indústria energética, óleo e gás. Pô, o cara vem fazer um negócio aqui relacionado à transição energética, questões do futuro, algum tipo de inovação local, participar de uma conferência e aproveita o Rio de Janeiro, que é muito mais legal de passear, com todo respeito a São Paulo, nós amamos vocês, paulistas venham lá pra cá, mas é mais bonito, assim, você tem a praia, tá aqui, tem o ar livre, tem a festa, então assim... A gente está querendo propor e quer estabelecer esses novos consensos para a gente caminhar. Inovação não tem como não ser consenso mais, né? Eu acho que esse é o ponto. Acho que quando a gente pensa no podcast inovação, é justamente que é um consenso que a gente precisa trabalhar, dissecar e garantir que todo mundo abrace a causa. Quanto mais gente mobilizadamente a gente abraçar a causa da inovação, e aí a engenharia é um papel fundamental que a gente precisa mobilizar, que a gente precisa trazer... para dentro desse tema e dessa discussão, a gente não vai conseguir caminhar em mais nada. Como que a gente vai caminhar na transição energética? Como é que a gente vai caminhar no desenvolvimento da nossa agricultura, no desenvolvimento do próprio turismo? E quais são as 10 empresas mais bem avaliadas na Bolsa lá, que mais valem? São de quê? Tecnologia. Vai lá, Eu ia fazer uma provocação agora, que a gente já chegou indo para pré-candidatura, eu sou sempre aquele que traz o passado, né? Assim, eu sempre tento entender a história das pessoas até chegar aqui e entender um pouco da história. Boa. Então, assim, Chicão era um cara advogado da área de intelectual, né? De patentes, etc. Então, ou seja, tinha um quê de inovação. Você vem por um candidato por um partido que é um partido disruptivo, né? Um partido que traz inovação dentro da proposta, que é o Partido Novo. Você se elege e aí 2 anos depois você sai, você, vamos dizer assim, abandona, você troca aquela volta missão. atrás. Pô, o que leva o Chicão advogado a querer ser candidato a deputado estadual? Eu tô fazendo uma narrativa então, assim pra depois a gente chegar Primeira pergunta, o que leva o Chicão advogado de propriedades intelectuais a querer ser deputado? Ponto 2, vai lá. Ponto 2, o que leva o Chicão deputado largar a cadeira, porque assim, você não sai por uma política do partido, né? Você não pode assumir uma posição e depois voltar. Então assim, você abdica do teu direito como deputado, ou seja, você se lança numa aventura, né? Assim, uma coisa meio tipo assim, pô, tem um negócio já certo, todo mundo briga pra virar deputado, agora o cara conseguiu ser deputado, pô, não, agora eu vou pra um outro desafio sem garantia alguma, e assume uma Secretaria Municipal de Inovação. Mas volta na primeira pergunta, pô. Deixa eu ir nas duas. E assim, eu só tô concluindo. E aí depois entra com essa proposta de assim, ó, a gente vai fazer o Rio não ser... Você fala assim, o Rio não tem uma definição. Tem, o Rio é cidade turística.
O Rio sempre teve, o mote era o Não turismo. necessariamente, cara. BNDES Tanto que a aqui, cidade é maravilha. Petrobras é aqui. Assim, A não, cidade é tem maravilha, isso. mas é Mas maravilha de maravilha de mas muita coisa. o próprio Eduardo Paes, lá atrás, na primeira gestão dele, na primeira e segunda, trabalhou o Rio como um destino turístico. E foi todo o desenho, tanto municipal quanto estadual, como o desenvolvimento do município e do estado. Vou te dar o dado que eu vi lá na rádio. Não sei se é verdade ou é mentira, mas acredito que seja verdade. Primeiro lugar, São Paulo. Segundo lugar, Minas Gerais. Terceiro lugar, Bahia. E aí, em quarto lugar, Estado do Rio. Você tá falando de agora. Sim. Agora volta aí 8 anos atrás. O Rio era o maior destino para estrangeiro. Mas deixa eu responder essas perguntas E aí você todas. termina agora com uma pré-candidatura federal. Então, assim, Isso. concluindo. Vai ocupar teu podcast inteiro essas É, minhas cara. respostas. Mas eu vou. Boa, Mas eu vou. Obrigado. Vamos lá, deixa eu ir a primeira resposta objetivamente. Cara, em 2018, assim, eu acho que tem que sair do Chicão, advogado de propriedade intelectual, para entender o Chicão como carioca. Claro. Eu acho assim, eu sou o retrato da construção do privilegiado ali. Homem branco, de família rica, bem formado, que teve todas as oportunidades na vida, nenhum tipo de dificuldade financeira e que, cara, na boa, podia realmente fazer o que quisesse. E eu acho que é o seguinte, cara, eu não tenho uma história triste. Pelo contrário, eu tenho uma história de tudo que o Rio de Janeiro me deu, de tudo que eu tive de oportunidade na vida. Só que morando aqui, eu entendi o seguinte: se você mora aqui, se a gente mora aqui, se eu sou cidadão desse lugar e eu não vou trabalhar por ele para melhorar com aquilo que eu pude ter a sorte e oportunidade, porque você não escolhe a família que você nasce. Claro. Né? Você nasce onde você nasce, a gente não escolhe. Agora, eu queria fazer o melhor com aquilo que me deram, que eu pude ter. Então eu queria devolver, eu queria trabalhar usando esse conhecimento, vendo, a partir desse conhecimento que eu tinha, tudo aquilo que o Rio podia ser e não era. Por muitas razões, na minha opinião, muitas. E aí eu acho que um avião não cai por uma razão só. Eu acho que você soma várias questões e no final você chega a conclusões, você fala, pô, realmente nós poderíamos ter sido ou poderíamos ser, mas pô, não estamos sendo. São diversos incidentes que geram acidentes. São diversos incidentes. Então eu acho que o Rio, cara, do Antônio. é uma soma de diversos incidentes, mas eu acho que o principal incidente são pessoas não quererem participar tanto do processo político assim. Tem muita gente que quer, mas depende da sua motivação. Eu não vejo pessoas, eu vejo 3 caras aqui que provavelmente hoje têm uma boa formação. Não conheço a história profunda de vocês, mas certamente vocês chegaram num lugar importante. Estamos aqui fazendo podcast, chegaram lá profissionalmente, etc. Cara, se a gente não tem gente boa para trabalhar e devolver pelo coletivo ali do nosso dia a dia, nós estamos esperando que quem vai resolver o problema, cara? Problemas complexos, problemas, cara, que precisam de tomada de decisão estruturada. Precisam de planejamento, gestão, entrega, votação, discussão econômica, discussão estrutural, discussão... Então, assim, não estou fazendo pouco de quem não teve essa oportunidade. Pelo contrário, eu acho que as pessoas vão se preparando na vida delas. A oportunidade vai abrindo, a pessoa vai fazendo. E na democracia, eu sou a favor de todo mundo poder disputar espaços independente da formação. Eu sou a favor disso. Agora, quem faz a escolha é a população, é a sociedade. A sociedade escolhe as pessoas que ela quer lá, representando e tomando decisão ou tocando uma política pública para frente. Então, eu acho que o voto, cara, é responsabilidade de todos. Eu sou até a favor que o voto não fosse obrigatório. Eu acho que o voto é um direito, é um exercício de um direito, mas eu acho que ele traz também como um direito que é uma responsabilidade de quem escolhe. Eu acho que também é muito fácil a sociedade escolher alguém e depois falar, comigo não tá. Sim. Não, tá conosco. Tá comigo conosco. e tá conosco. verdade. Então, assim, é importante essa participação no processo. Então, essa minha motivação de participar, cara, eu vou tentar trazer para o mínimo do mínimo aqui. Supondo que você mora num condomínio, teu clube, o que quer que seja, em que você tem uma participação coletiva de pessoas. Se você não participar desse processo, num conselho Alguém vai profissional, decidir por você. num conselho profissional, alguém vai decidir por você, cara. Alguém vai estar lá, naquela posição, tomando uma decisão. É o famoso não existe vácuo no poder, né? Vou para um Qualquer dado. um. Vou para um dado que eu vou perguntar pro Miguel. Somos quantos engenheiros no Conselho Regional? 100 mil profissionais cadastrados. Quantos decidiram na última eleição o presidente? Menos de 2 mil. Então, 1% decidiu por 100 Pera aí, é 2%, né, cara? Se é 2 mil e 100 mil... Pô, cara... Não, tu falou menos de 2 mil. Ah, mas é quase 2 mil ali. Os um pouco engenheiros são menos de vocês, 2 cara. Eu sou mil. advogado, não vou fazer conta. Você tá Pô, coisa. cara... Tudo bem, Pô, 2%. pelo amor de Deus, né? Pô, o cara ele já tá 98%. nervoso. Uma minoria, uma minoria. Mas uma minoria, pô. minoria. Claro. Não, a minoria absoluta. 98% se absteve. E aí a Minoria pessoa- absoluta. Gostei. Vamos lá, Minoria- continua, Éder. Vamos lá. E aí a minoria que não participou
Ficou chateada porque não participou? Podia ter participado, não participou por quê? Claro. Tá, mas reclama. Mas reclama. Tudo bem, tem direito de reclamar. Mas Lógico. entenda que no seu direito de reclamar, eventualmente você poderia ter a oportunidade de agir e abriu mão. Você não quis ter. Também foi uma decisão consciente. Então, assim, pra mim, é a decisão consciente de participar do processo. E, cara, você ser candidato, você não sabe se as pessoas vão te escolher, né? Não. Você se coloca à disposição. Agora, as pessoas têm que se sentir representadas, têm que ver o que você tem feito, o que você está trazendo, as suas ideias e tal. E aí, para mim, enfim, acabou dando tudo certo ali nessa caminhada de campanha. Me afastei da minha atividade profissional anterior. Eu até tinha o meu escritório. Foi a tua primeira experiência política. Foi a minha primeira renúncia, porque, na verdade, eu não precisava sair do meu escritório. A lei não me obrigava a sair do meu escritório. Eu poderia advogar e ser deputado estadual. A lei permite isso, mas eu não quis, porque eu achei que poderia trazer várias Conflitos. situações de conflito de interesse. Toda escolha é uma renúncia, né? Exatamente. Eu poderia não ter, mas eu quis fazer para não ter nenhum tipo de conflito de interesse, ninguém acusar de nada. Então, eu me afastei, assim que fui eleito, me afastei, por um projeto realmente que estava ali começando. Eu acho que o projeto estava começando ainda em 2018. A primeira eleição do Novo tinha sido 2016, foi um início. Em 2018, eu acho que o partido cresce muito rápido. Mas aí, cara, assim, eu não sou do tipo de pessoa que cospe no prato que comeu. Então, assim, vocês não vão me ver aqui colocando tudo que eu acho, porque eu acho que tem pessoas lá que estão querendo realmente fazer a diferença. Assim, era a regra do jogo, né? Assim, Mas assim, você cara, já sabia que se tivesse eu que já sair, sabia. Mas eu fui me distanciando, não dos meus valores. Os meus valores continuam exatamente os mesmos de 2018. Porque assim, eu estava na caminhada agora. Me afastei, na minha opinião, de uma ausência de projeto. Um projeto de entrega mesmo. Que a gente precisava renovar lideranças, ter formação de lideranças, olhar para o Rio de Janeiro. Eu achei que, principalmente localmente, estava muito olhando para dentro de si o tempo todo. Partido. Mas, cara, partido existe para quê? Para entregar. Então, cara, assim, quando eu conheci o prefeito... Agora, a segunda parte da pergunta aqui. Quando eu conheci o prefeito, Eduardo Paes, foi em 2019. Eu não conhecia. Ele já tinha... Você já tinha sido eleito. Não, eu já tinha sido eleito, eu já era deputado quando eu conheci. Eu fiquei 2 anos na Alerj, trabalhei muito a pauta de desburocratização, a pauta de retomada econômica, participei de CPI da crise fiscal, né? Tivemos junto lá. Muitas vezes. Muitas vezes. Participei de CPI do feminicídio, participei ativamente, me candidatei à presidência da Alerj, né? Naquele momento de legal. conturbação, eu quis fazer um contraponto, né? Ali, àquela chapa que estava sendo Mas ali, como é que acabou foi isso que vencedora. você se candidatou à presidência da LERJ? Foi uma decisão, cheguei e me candidatei. Mas não tem que ter 20 pessoas para montar a isso. chapa? É porque é o seguinte, na minha opinião, a governança da Alerj é péssima. Ela é Não, montada... eles fazem um esquemão lá. Não, ela é tem montada- 70 votos, você tem que ter 20 para essa posso palavra usar? foi pesada, cara. Aí veio dele, veio dele. Não, pera lá. Mas- Não, não vou reconsiderar, não. Olha só. Tem 70 deputados. Se você precisa inscrever uma chapa precisa de 20, Ou seja, você precisa de um terço ali. A né? governança, o regimento Isso é um interno da esquemão. Alerj, na minha opinião, precisa de uma reforma. pois é. Isso aí tem que sempre foi mudar. minha opinião. Isso Que, tem aliás, mudar, era uma das pô. propostas que eu tinha na época de falar o seguinte: vamos transformar isso aqui em mais transparente, vamos mudar essa governança. Ela é extremamente presidencialista. O presidente tem forças demasiadas, nós temos que mudar isso. Ele é muito mais forte que todo o coletivo. Na verdade, estatutária, a governança ali, o secretário que teria essa força toda, né? Mas assim, dependendo do presidente da presidente que assume ali, o presidente ele avoca Deputado pra não si. faz nada sem o presidente da Alerj. Minha experiência como deputado estadual foi essa. E eu entrei em rota de colisão frontal Com a né, ali presidência. com uma presidente, com um candidato à presidência da Alerj ali. E, cara, sabendo que teria um custo político pra mim. E tudo bem, porque Que era eu um queria... candidato que já era presidente, né? É isso, eu acho que deu pra movimentar e fazer com que as pessoas pensassem um pouco mais sobre esse processo. Desculpa, a gente tá falando de quem, gente? Mas do atual presidente. Ah, Estamos falando do André Estamos falando do Cecília, atual presidente. do atual presidente. Então, assim, fui opositor, votei contra, apesar dos pesares políticos na época da eleição, eu votei contra, me posicionei contrariamente, porque eu achei que a gente precisava evoluir em diversos temas naquele momento. As pessoas me Foi uma elegeram. posição, como a gente falou mais agora há pouquinho. As Mas pessoas você me elegeram conseguiu pra isso. juntar 20 deputados para escrever a chapa? Não, mas o ponto ele é... se postulou, mas... Você postula, mas você precisa juntar uma chapa. São 13, na verdade. 13? Aí você postula... que é o diminuiu, seguinte, né? Se você Pelo conseguir montar... No final, o que acontece é, quem consegue montar a chapa com 13 É que acaba ganha. sendo. Que ganha. É, isso. pois é. A corrida é pra montar
A corrida é pra montar a chapa. É porque a chapa não é só a presidência. É a presidência, a secretaria... vice, é a mesa diretora. Mas a deputado federal não é assim, você é candidato à vaga. Isso, Candidato à vaga. Então, assim, cara, ali... Acho que eu marquei uma E tem posição segundo firme. turno ainda por cima. É isso, marquei uma posição firme do que eu achava que deveria... Eu acho que... Eu continuo achando que deveria ter uma reforma ali do regimento interno, continuo achando que deveriam obedecer melhor à proporcionalidade dos partidos, continuo achando que deveria ter muito mais transparência nessa Constituição. Eu tenho muitas críticas à governança, da forma como foi montada, da forma como está no regimento. Então, estou falando de uma coisa não técnica. É uma pessoa, não é personalizado. Não é personalizado. Mas eu gostei. O cara se elegeu deputado estadual e já saiu de cara candidato à presidência Miguel adora da essas Alerj. coisas. E o Chicão tinha uma participação sensacional. extremamente Sensacional. ativa lá dentro da Ué, eu fui da eleito casa. para trabalhar, né? Exato. Tava lá para trabalhar. Então, assim, cara, eu acho que... Não à toa você se destaca para ser... chama a atenção do candidato à prefeitura, etc. Assim. Pois é. A minha curiosidade é entender assim, que você já se lança num outro desafio, né? Então, mas me lançar no outro desafio, cara, sempre eu falei pra vocês assim, eu entrei pra trabalhar, eu entrei pra entregar. Então, pra mim, eu sou um jogador de projeto de entrega. Claro, tem ali o corte ético de valores de construção, mas, cara, um projeto de entrega para Rio de Janeiro. E eu entendi que o meu projeto anterior não evoluiu e não estava evoluindo. Então, eu pensei, cara, onde é que eu entrego mais? Onde é que eu sou mais útil, que as pessoas, me escolheram para representá-las, mas para entregar. Eu fui, na minha opinião, eu fui eleito para isso, ainda como representante. E essas posições, cara, assim, principalmente no Brasil, são posições políticas. Principalmente esse negócio, a gente discute o ministro, o secretário. O mundo ideal é o secretário, o ministro político e técnico. Sim. Porque quando você está nessa cadeira no nosso sistema político, você precisa estar ali, você precisa fazer política de entrega. É só voltar. Vamos dar um exemplo meio unânime aqui de um cara que não era supostamente técnico da cadeira e fez uma pequena revolução. Fernando Henrique Cardoso. O cara era sociólogo. O cara foi para ministro da Economia. O cara desenhou com uma equipe de técnicos o Plano Real. Acabou com a hiperinflação. Então, assim, Reforma os monetária. caras acabaram, o cara montou um time de gente boa, com um olhar político, o cara foi ministro da Economia e os caras fizeram o Plano Real. O Ciro vai ficar magoado contigo, mas a verdade é essa. Ué, mas a verdade foi feita Porque o dessa Ciro fala maneira. que foi ele que começou. Aí, O Ciro começou. O Ciro fala. aí cada um... Tô dando um exemplo de um cara que é reconhecidamente um cara Não, que fez um lógico. trabalho técnico e, cara, assim, foi entregue. Então, o prefeito, quando ele olhou... Eu conversei com ele em 2019, voltando um pouquinho na história, ele soube da minha existência no enterro da minha avó. Aí me mandou uma mensagem e falou, pô, cara, vamos almoçar em 2019. Eu estava muito preocupado ali com o processo eleitoral, eu achei que o Rio não ia aguentar de novo uma competição ali fresco-crivela. Enfim, a chance de dar crivela de novo era muito alta. Então, cara, nessa caminhada eu falei, porra, não podemos dar essa chance ao azar, cara. Assim, o Rio foi demolido, na minha opinião, pelo crivela, porque não governou. Então, não dá mais 4 anos disso aqui. Pô, mau exemplo de liberal, pô. Estado mínimo. Porra, não é nem... uso do Estado. Uso do Estado para outras coisas, né? Assim, para coisas tipo Márcia. Assim, o pessoal pede Estado mínimo, a ausência do Estado aí. Tem uma curiosidade, você sabe que a Márcia, na verdade, não se chama Márcia, né? Ela não se chama, é um pseudônimo, assim. Não, o pessoal entendeu. Entendi. O nome dela não é Márcia, o pessoal entendeu errado na época. Entendi, pegou diferente. Independente do nome dela, ela surgiu como um símbolo claro. daquilo ali. Da mulher que agendava as paradas. É né? isso. Não do era agendamento. Márcia. Então, cara, assim, eu tava muito preocupado, conversei com ele também ali naquele momento ainda tava na dúvida e tal, pô, mas já fui prefeito, pô, eu tô buscando outros voos, mas eu falei, cara, acho que você tem uma oportunidade de ouro nas mãos aqui, cara, que é fazer transições de liderança também. E, cara, eu acho que foi o que ele fez nesse governo. Ele tentou trazer novas lideranças do Rio de Janeiro, não apenas que estavam com vontade de entregar trabalho ali, eu era uma delas, mas também para fazer uma transição de lideranças políticas na cidade e no Estado. Ele puxa de todos puxa os muita espectros, gente. né? Do É porque, assim, centro-esquerda, de do todas as centro-direita. críticas que pode se ter ao Paz, ele mantém uma coerência na escolha dos secretários dele, que assim, ele não tem uma mudança de secretariado o tempo inteiro. Ele seleciona o secretariado e o secretário dele mantém até agora o período eleitoral. Ele montou um governo, cara, voltou a ter planejamento, remontamos, assim, o prefeito teve esse trabalho de remontagem da prefeitura, que foi um trabalho árduo para entregar a política pública. Mas, enfim, o ponto ali quando ele me chama para fazer parte desse projeto, eu falei, cara, eu acho que é o projeto nesse momento para o Rio de Janeiro. É um projeto de transição política, de entrega de trabalho, de remontagem da capital,
que representa metade quase da economia de todo o estado. E da população. Quando a capital vai mal, o estado inteiro, vai, mal. A Então, população não é um terço, né, aproximadamente. E, Isso aqui eleitoral é metade. não, e eu já tinha feito o compromisso lá atrás o seguinte: bom, se me convidar e eu for, eu tinha um compromisso com os meus eleitores que eu renunciaria ao cargo. Então, cara, pra mim foi cumprir Você cumpriu o teu compromisso. Cumprir contrato, cara. Assim, tava no contrato. Cumpri, tomei uma decisão. Aí você fala, poxa, mas era incerto. Cara, claro que era. Mas pra que eu entrei ali? Mas ser Claro, pra deputado entregar também é trabalho. incerto. Olha Tudo é só, incerto. era da incerteza, meu amigo. É porque isso. Não eu não tô existe... criticando, não, pelo contrário. Não, eu acho que Não você tem razão. Eu existe acho que- estabilidade. Não existe estabilidade. Isso é uma ilusão. Eu acho que foi assim um salto de fé, né? Que um leap of faith Não que você tem fez salto aí. de fé. Se eu fizesse um Não. trabalho ruim, tinha que me demitir mesmo. Porque É exatamente, porque ele estava entrando Ponto. com uma gestão pública que é um desafio absurdo, né? Assim, ele poderia ter dado errado. Ele aí- poderia ter passado 2 meses ali, Mas brigado. Ed, pô, também é podia um salto de fé, pô. Também podia ter dado errado como deputado e não ser sim, reeleito. Não, mas aí ele teria 4 anos. Ele teria mais 2 anos. Ele ia abrir mão de 2 anos pra entrar num negócio Mas, que cara, poderia tu vai tá abrir mão da perseguindo. tua vida por causa de comodidade em 2 anos. Mas, gente, olha só, eu não tô criticando, Não, pelo não. contrário. Não, mas é a Eu reflexão. admiro, Não, mas é a reflexão. Mas foi um salto de fé, pô. Não dizer. Olha só, eu vou ser muito sincero. Não, e eu trago pro Eu tema não do acho um evento. absurdo, não, o cara ter que renunciar pra aceitar fazer parte do Também não. executivo. Não, eu acho certíssimo. E digo mais, como é que se faz inovação em zona de conforto? Buscando estabilidade. Não existe. Inovação em risco é São sinônimo. Sinônimos. Pô, E aí, se a gente fala que é um... Mas desde, só pra vocês entenderem. Quero voltar na pauta da inovação. Eu voltar devo na- ter sido o primeiro do país a fazer isso, Exato. não sei. Parabéns. Parabéns. Nem sei se é verdade Eu ou queria não. ouvir a trajetória, porque assim, eu admiro a trajetória. Não, porque é admirável. eu acho que assim, você é um cara intenso e aonde você tá, você full vem com time. intensidade. Então assim, pô, É eu isso, sou full deputado, eu quero trabalhar agora pra gestão, quero trazer inovação pra dentro da cidade do Rio de Janeiro, que é onde eu acho que eu vou contribuir mais. Aqui, gente, acho que eu cumpri meu papel como deputado e eu acho que agora a minha hora é entrar como gestor. E eu vou pro tudo ou nada. Se não der certo, bicho, eu entrei de cabeça. De repente o cara se elege agora deputado federal, né? De repente não, tá trabalhando pra isso, vai se eleger deputado federal. Não, todo mundo que participou aqui vai ganhar. Não, peraí, de repente... tem que ter- isso aí, não, mas tem o que de ter repente é depois. De repente, daqui a 2 anos, ele renuncia pra ser candidato a prefeito, pô. Cara, olha Ou só. pra ser ministro. Voltando pro negócio do federal aqui, que foi a última parte da tua pergunta. Foi a última parte da tua pergunta. O federal aqui, cara, foi uma consequência Conjecturas. natural, cara. Sim. Porque assim, primeiro, esse grupo aqui de novas lideranças que se juntaram no Rio precisam de força política. Óbvio. Muito importante. Essa agenda toda que a gente vai eventualmente tratar aqui da inovação na cidade, do que foi feito, ela precisa de uma validação. Validação É legítima. voto. É voto. É isso aí. O voto te legitima a fazer um É o trabalho ou capital não. do político. É verdade. É o capital político, cara. Vocês entendem bem disso também. Se você não tem voto, você não consegue empurrar. Então, assim, isso tem tudo a ver com isso e mais. O Rio de Janeiro precisa de representação em Brasília. Na minha opinião, a representação De qualidade. está abaixo da média, está abaixo da crítica em geral. E a gente tem que ter gente lutando pela cidade, porque a cidade do Rio, por ter sido capital, aliás, capital federal, mas depois outras, mas assim, capital federal, ela depende muito da União para quase Capital tudo. imperial. Não, e é complicado, né? Porque você vê que a Constituinte de 88, o que a gente teria de recurso, que era o óleo e gás, vai pro ICMS no destino. Teve um cara que mora na Urca que falou pra mim assim: Oscão, eu pago mais pra União de taxa do que IPTU pra prefeitura. Com a quantidade de terra da federal que a gente tem Sim, aqui. é aquele negócio de marinha, né? Terreno de marinha. Terreno de Aldeia. foro, sei lá o que, etc. Cara, as pessoas pagam mais pra União, às vezes, morando na cidade do Rio, do que pra própria cidade, em termos de taxa, de Isso é um tributo. absurdo. E se você pegar toda a legislação territorial de agro, né? De interior, também é pra União, não é para os municípios. E aonde você mora? É no país ou é na cidade, né? Na verdade, Você mora na cidade. Cara. Não só isso. Aeroporto, Santos Dumont Galeão, uma discussão de infraestrutura. Concessões, rodovias federais que cruzam o estado em termos de infraestrutura e desenvolvimento econômico, também federal. Vários imóveis federais, vários, principalmente no centro da cidade. A quantidade de imóvel federal que a gente tem na cidade do Rio de Janeiro é impressionante. Foram mais de 2.200 imóveis que eles colocaram em feirão agora, recentemente, aqui na cidade do Rio. Parece que o À Noite, o edifício emblemático no centro da cidade, vai ser vendido agora também. Aquele Acho ali que na agora Praça vai. Mauá, né? Aquele ali na Praça Mauá, em frente ao Museu da Manhã. Aham. Então, assim, tem muita coisa. Tem órgãos federais, tem estatais, tem BNDES, tem Petrobras. Era estatal, Eletrobras, mas estava aqui também. Tinha que... Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce. Você tem a CVM, que é o xerifão do mercado de capitais. Você tem aí o INPI, que eu trabalhei muito como advogado de propriedade intelectual, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Então, assim, a gente continua... Tem grandes terrenos das Forças Armadas, grandes terrenos. Tem aqui a base militar, Comando Militar do Leste. Então,
O Rio, ele tem tanto instrumento federal, tem o FRJ. É porque a gente tem briga assim, o Rio não foi tem- a capital federal, ela foi a capital imperial. durante Do a vida Império toda de do Portugal. país. Foi quando a família real vem pra cá, ela vira a capital do império. Mas a gente não está defendendo o Rio de Janeiro em relação à União. E assim, tudo isso mostra que o ambiente de inovação indo muito mais amplo do que a própria inovação tecnológica, mas em termos de cultura de inovação, o nosso ambiente ele precisa estabelecer a cultura de inovação, porque não adianta, o passado foi, a gente perdeu o espólio há 50, 70, desde 75, a gente perdeu o espólio da época do Império, a gente deixou de ser o centro, então os recursos continuam indo para o centro, a gente ficou com um déficit. Como é que a gente cria aí um ambiente de inovação cultural? Poxa, mas não muda de assunto não, que esse assunto eu fiquei interessado. O Qual? Sirkis defendia, parecido do Sirkis, né? Defendia que a solução do Rio é separar como estado da Guanabara. Cara, eu acho o seguinte, me parece pragmático. Tem muita gente que defende o Rio como segunda capital federal, existe um movimento grande aí. Eu acho que existem vários países que têm duas seria capitais. uma segunda capital federal? É como se fosse um segundo distrito federal, com a mesma governança de Como se distrito fosse federal. Sydney pra Austrália. Você tem, por exemplo... Sydney é a segunda capital da Austrália? segundo distrito. É Vitória primeiro? Não, Canberra. Canberra, Então, você Não, pergunta o pra único lugar que eu conheço que tem negócio de dois capitais é o Canadá. Não, é Não, só me engano, tinha capital África do entre Sul, aspas, como Alemanha se fosse- tinha, porque como tinha uma de se- representação exatamente, como diplomática, se fosse... É interessante essa proposta. Comecei a gostar da história. Não, tem que você vários fala. grupos- Frankfurt na Alemanha. Frankfurt. Eu não sabia que a Mas Alemanha assim, tinha eu aqui, eu nesse momento servindo aqui, acho que o meu papel é dar ao máximo e tirar o máximo dessa integração. Não é separar, é integrar finalmente. Mobilizar né? e integrar, Apesar de eu achar muito interessante a ideia, o debate, tem muitas pessoas que defendem, eu acho que o debate é super interessante, válido, mas eu acho o seguinte, meu papel hoje é entregar integrado com o melhor possível. Então, focando no meu papel ali, eu tenho um papel ali mais de entrega do que essa discussão. Pode até ter essa discussão. Uma discussão muito filosófica, teórica. É uma discussão você que já tem tá na vários ponta estudos ali sendo feitos. De novo, eu acho uma boa discussão, mas eu acho que a gente está na ponta ali, temos que entregar resultado A que a gente gente precisa tem. de coisa É a cabeça pragmática do e gestor, objetiva, né? Cabeça do gestor. É a tua chave que mudou quando saiu da LED e entrou no... Cabeça do na gestor. secretaria. Mas eu acho que no federal, cara, o ponto pragmático também dessa história um pouco é o seguinte: lá no federal nós temos que discutir as questões federais que acontecem no Rio de Janeiro. Não discuti-las significa também não fazer com que essa integração ocorra da melhor maneira possível em vários aspectos que eu mencionei aqui. Urbanístico, ambiental, de infraestrutura, de economia, tudo isso, cara. Tudo isso está interligado, é um cordão umbilical que não se desfez. E quem é o maior credor do Rio de Janeiro hoje, do estado do União. Rio de Janeiro? União. O Rio de Janeiro deve 3 vezes a sua receita corrente líquida. Não, isso é impagável. Isso é impagável. Então, assim, quem é o nosso maior credor que é dono dessa dívida toda? A União. É uma maré movediça União. complicada, né? É isso. Então, assim, a discussão do Rio hoje É fiscal. é fiscal com quem? Com a União. Ah, mas nós temos que cobrar a empresa tal. Cara, tudo bem, mas também não sana o problema. O que sana o problema é o Rio fazer medidas estruturantes para entrar no eixo fiscal, para parar de fazer populismo fiscal, para entregar um resultado fiscal que é resultado social, na minha opinião, e a gente caminhar para frente. Mas você vai precisar fazer esse processo negociando com a União. Eu acho que o regime de recuperação fiscal que o Rio entrou agora é mais um sopro político do que infraestruturado. Eu acho que o Rio tem um dever de casa de fazer, por exemplo, uma reforma da Previdência local que não fez. Se você não fizer, a população continua envelhecendo, a população mais nova continua pagando a conta e a gente continua não fechando nossas contas. A gente vendeu o Banerj, mas a gente continuou pagando as aposentadorias do Banerj. Estatizações, Não, a gente tem que fazer as privatizações. Tem uma curiosidade, tem que fazer... na época, assim, uma vez, conversando com um antigo servidor do Estado, quando eu comecei a trabalhar no Estado, vendo e tal, e eu vi aqueles cargos DAS e tal, não sei o que, assim, R$100, R$150. Posso estar errado. Eu perguntei para o servidor, por que o cara não reajusta o cargo? Ele só reajusta a gratificação. Ele falou, não, se a gente reajustar os cargos, eu vou reajustar para todos os aposentados e aí eu não tenho, assim, eu tenho que ficar fazendo cargos inflados dentro do Estado, porque se eu reajustar, eu tenho todos os que se aposentaram e ocuparam aquilo vão... E são funções que às vezes eram do Distrito Federal de quando o Estado da Guanabara. Aí você na tem boa, um Estado que não tem plano nenhum de carreira dentro do Estado. Os cargos são R$100, R$80, R$180 e a divisão ali é por gratificação. Não, e defendendo o bom servidor público, assim, o bom servidor público hoje, ele não tem planos de carreira Exato. estruturados.
em que você tenha um sistema interno ali dentro do sistema Como é que você estimula a produtividade? meritocrático ali dentro, que você precisa ser produtivo e entregar, mas você precisa bonificar a pessoa que faz um bom trabalho, a pessoa que vai animada para trabalhar, que está afim de entregar trabalho, que está afim de fazer a diferença. O bom servidor público é uma joia. Exato. Só que o mau servidor público hoje, ele tem um sistema em que ele se cria nessas relações, inclusive políticas, e que acaba ofuscando e também tirando o ímpeto. E eu posso dizer, como gestor que fui ali na secretaria, acaba muitas vezes tirando o ímpeto de transformação e de entrega do bom servidor que está querendo realmente fazer um trabalho entregando. E que acaba segurando a barra. E todo mundo precisa desse ambiente de estímulo para você ser intraempreendedor, para você inovar ali na sua função e propor coisas novas. Porque você não faz inovação se você não entender bem de como aquilo funciona. Como é que você vai inovar um processo sem entender bem o processo? Qualquer organização opera em cima de gente. Pessoas. Exatamente. O que faz uma empresa são pessoas. O que faz uma organização aqui do Estado também são pessoas. Então nós estamos falando de gestão de pessoas. O que faz o município são pessoas, São pessoas, o país cara. são pessoas. É gente trabalhando, é gente produzindo, é gente pensando, é gente resolvendo. Então, não é um ser abstrato em que os pequenos robôs vão lá e resolvem. São pessoas. Então, assim, pode ser até que um dia sejam os pequenos robôs que vão lá e resolvem. Mas hoje ainda são pessoas. Então, cara, assim, eu acho que a gente tem uma questão de gestão de pessoas. Acho que tem que ter uma gestão mais eficiente, gerando incentivos corretos, valorizando o bom profissional. E, cara, tem um dever de casa para ser feito. Porém, nada disso será possível ser feito sem conversas e forças com a União, porque, independente de quem seja o presidente, é um fato. E assim, eu tenho uma dúvida. Como é que um deputado federal pode ajudar a desenvolver o nosso ambiente de inovação? Porque você até começou a falar há pouco. O Rio de Janeiro tem aí 5, 6 universidades federais, que aí, em tese, são ambientes de inovação. Se a gente parar para analisar, Cefet, UFRJ, Rural, UF... Unirio. Temos o ERJ, Unirio, temos as estaduais além também. das estaduais, mas assim, eu tô falando... E as privadas, boas que tem aqui. Ainda continuando na comparação União IMPA, que é um Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é o federal. nosso projeto de universidade. IME. Exatamente. Então, assim, quando a gente para ver de estruturas universitárias públicas... IMPA é um né, centro de excelência. né, então, como... Esse que nós vamos botar no Tem um projeto, Maravalha. né, lá no Falar Maravalha, um pouco disso. Então, como é que a gente consegue fomentar esse ambiente de... Que eu acho que é melhor do que desenvolver. O Rio de Janeiro está num passo atrás, ele precisa fomentar ainda, né? Como é que a gente consegue desenvolver, fomentar um ambiente de inovação através da nossa representação em Brasília? Porque são desafios enormes, né? Você falou do problema fiscal. A União não consegue fazer uma reforma tributária justamente porque existem essas desigualdades entre os estados, que é muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, quando você olha assim, todo mundo olha maravilhado, olha o Catar. O Catar produz tanto óleo quanto o estado do Rio de Janeiro. Não é possível que o estado do Rio de Janeiro, que produz tanto óleo, passe por tanta necessidade assim, fiscal. Isso precisa ser reacordado com a União. Nossa, eu não conhecia esse dado. Mas Catar produz 2,6 milhões de barris, de 2,8 a gente produz por aí também. É a diferença mínima. Então estão assaltando o Rio de Janeiro, é isso? Diferença que o Rio de Janeiro sustenta o país, né? Não é assaltando, mas se você pegar os recursos oriundos da exploração e explotação do petróleo que vão para a União, amigo, a gente sustenta boa parte disso que está aí, porque esse aumento do preço do barril é o que está permitindo agora uma série de benesses que estão sendo entregues para subsidiar queima de combustível fóssil, né? Porque é muito interessante, né? Na era do ESG, a gente resolve dar subsídio defendido por todos, praticamente, da categoria política. Heber, como é que você explica o diesel tá mais caro que a gasolina? A gasolina é subproduto do diesel, cara. O único lugar do mundo que o diesel era mais barato que a gasolina era no Brasil, porque você tem uma matriz rodoviária. Se você for no Texas, a gasolina, todos os carros gigantes são a gasolina porque ela é mais barata, é subproduto. Agora tu vai defender a gasolina mais barata que o diesel, é isso? Não vou porque eu tenho carro a diesel, eu tô muito chateado. Não, mas aí é só por interesse próprio. Não, eu defendo sim, sabe por quê? Porque eu acho que você tem que dar o valor correto do tributo, do produto, né? Você não pode ter uma gasolina com 34% de CMS e um diesel com 12% e você gerar essa discrepância, todo mundo achar que um produto é melhor do que o outro, por conta do preço. Não é. A eficiência de um motor a diesel é outra, uma série de coisas que você tem ali agregadas são outras. Mas o ponto em questão é como a gente consegue propor em Brasília... Tô nervoso com a pergunta. Não fiquei nervoso, não. Como que a gente consegue propor em Brasília um novo marco fiscal, que seria a reforma tributária que não foi feita pelo Fernando Henrique,
Fernando Henrique fez reformas importantes, mas não foi feita no governo Collor, não foi feita no governo Fernando Henrique, para ninguém achar que a gente está tomando lado. Não foi feito na era do PT, não foi feito pelo Temer, não foi feito agora pelo Bolsonaro. Mas a gente precisa fazer. Reforma da Previdência a gente precisava muito ter feito, foi feito, a conta não fechava. Eu já vou responder para você, Chico. Você elege e chega lá e é candidato a presidente da Câmara. Não, mas é que tá. Vamos lá. Se o Rio de Janeiro tivesse consenso, isso se viabilizava. Não, o ponto assim, eu vou dar minha contribuição aqui, cara. Eu acho o seguinte, o Brasil... Eu tive uma experiência na Alerj, tive uma experiência na vida como advogado, tive uma experiência agora Como secretário. Cara, Quero falar sobre essa experiência de a secretário. administração pública foi montada no Brasil para ser feita por advogados e juristas. Tá, porque se você não entende de lei... Isso vai totalmente de encontro ao que a gente tem falado, né? Cara, assim, a quantidade de normas... E eu vou fazer uma crítica à Alerj mesmo aqui, enquanto eu era deputado. A gente chegou a votar 65 novas leis por semana. Que Desculpa. Nossa Senhora. Quem consegue aprender isso? Não dá. Assim, não dá. é feito para não acertar, né? Mas é feito porque pra as tu pessoas errar. não conseguem nem... Assim, quantas leis... Saiu uma recente notícia dizendo que só ano passado o Congresso Nacional aprovou 376 novas leis que burocratizam mais. Então, assim... Ou seja, você está no município do Rio, você tem 376 novas leis nacionais, Federais, mais 65 por semana no estado, mais as municipais. Então, assim, Imagina o cara que verifica assim, se é constitucional ou não. aí a gente começa a falar de... Aí nós precisamos falar de compliance. Compliance é seguir a regra. Seguir quais todas as regras infinitas que se tem para seguir? Que são extremamente contraditórias, inclusive. Não, ainda tem uma regra que é sensacional, que é assim, você não pode declarar desconhecimento da lei. Isso, é isso. Aí tu fala assim, cara... Qual lei? De qual lei? Daquele livro gigante de leis que você vê. O que- Caraca, mesmo. Pô, eu acho que se botar um livro... Tá aí um negócio interessante, cara. Imprimir todas as leis... Não, mas E aí colocar você vai num desmatar. espaço público. Você vai desmatar metade da Amazônia para fazer essa impressão Só pra de folha. mostrar, cara. só pra mostrar o tamanho da absurdo quantidade que de é. folha de impressão Aí, ó, que você vai ter que campanha fazer, pra cara. Firjan, pra mostrar. Campanha de desburocratização. Você imprime todas as leis federais, estaduais e municipais Você e coloca demitido no quesito pela Cinelândia. otimização de custos. Na Você é Cinelândia. demitido. Demitido. Faz um arquivo e vê quantas páginas dá. Pronto. Deve dar alguns teras. Faz o número de páginas e Ninguém sente tera. Tem que imprimir em A4. Imprimir em A4. É o né? tamanho de um prédio daqueles aí. Não, do imprime em centro. caixa, pô. Não, mas se eu- você empilhar digitalmente, isso aí, bota um holograma. Mas isso daí não é... Também é maneiro, mas é muito mais complexo. Mas isso daí é completamente antagônico à inovação. É isso que eu tô... É um dos Pô, tu pontos. se lembra que tinha um negócio que ficava rodando assim, contando quanto de imposto tinha pago? Impostômetro. Impostômetro. Não, esse negócio que eu tô falando também é bacana, cara. Faz um prédio assim de papel. Legislômetro. Olha só, se pagar imposto fosse só pagar a alíquota, as pessoas estavam soltando fogos até. Você pergunta pros empresários qual é o problema. São as obrigações acessórias. O cara fala assim, Pô, cara, é tem. substituição tributária, são obrigações acessórias. Se o cara viesse e falar assim, cara, você me deve 30%, acabou. Ótimo. Pronto. Não, o cara, Sei, no já mínimo sei, ele bota já na sei. conta. Não, fora que ele tem que pagar escritório de advocacia, porque ele não tem condições, muitas empresas, a empresa média não tem condições de ter um departamento jurídico que tenha um puta tributarista, Não, que tenha... não vamos entrar no mérito se é muito ou pouco. Não, mas o cara É consegue previsível. precificar, ele sabe Ah, eu o tenho- produto dele, ele sabe quanto daquilo vai sair. ele bota na conta. Eu tenho um exemplo. Eu sou engenheiro civil sanitarista. Aí eu fui prestar um serviço que era para Baía de Guanabara. Como é que você recolhe ISS na Baía de Guanabara? Qual é o município? Qual deles? Não, São pelo menos 14 ali que encostam. uma loucura. Aí qual é o município que você recolhe? Cara, ninguém sabia responder. Porque você prestou serviço. Não, com certeza você vai ser multado. Se alguém olhar lá, você vai ser multado. Porque não tem como você fugir. É São feito horas pra e horas, cara, de É obrigações. feito pra você... Se enrolar. É, assim, rolar. Porque tudo é um porém, é uma coisa, é um negócio, é aquilo que é a regra que entra e tem um adicional que você tem que ter se tiver alguma questão Mas do é outro isso, adicional que você vai ter. isso Caraca. vai de encontro ao que a gente tem falado. Por que, que o sistema foi projetado para advogados fazerem gestão? Porque advogados estavam fazendo Sim. gestão. É. Ovo Então, a assim, galinha, né? Eu mesmo Exato. sou advogado aqui, mas a verdade, cara, é que se você é um advogado ou entende de normas, eu mesmo montei como gestor da secretaria, por isso também consegui entregar muitas coisas, um núcleo jurídico para ficar o dia inteiro ali, cara, respondendo o Ministério Público. A gente, Fora- a gente já chegou aqui na conclusão que você é um advogado com a mente de engenheiro também. cara, Não à toa você veio participar do nosso programa de É inovação. porque pra mim o que interessa é a gestão do resultado. A É gente claro. pode ficar tendo debates teóricos, mas no final, cara, as pessoas querem resultado. E as pessoas cobram resultado do serviço público. E as pessoas não entendem porque que não funciona. E aí entra governo, sai governo, as pessoas falam, cara, é tudo igual, não funciona. Por que não funciona? Porque O sistema é feito para não funcionar. a governança de regras, ou seja, as regras estabelecidas para dar resultado, são regras montadas para não dar. Para você fazer uma licitação de uma impressora,
Na secretaria você demora 9 meses. Uma E impressora. precisa imprimir papel. Você demora quase um ano para fazer uma licitação de uma obra. E depois que a obra começa, o cara que ganha já começa a pedir reajuste contratual e a obra para. Não, e ele tem o ponto dele, porque com inflação a 10%, com instabilidade econômica, a porra toda. Lei das Não, mas concessões. isso que ele tá falando é fogo, né, cara? Tu vai comprar uma resma de papel pra impressão, 9 é um meses. processo de um ano. 9 meses, cara, loucura. Você fala que você faz como? Você pode Você fazer tem uma que- dispensa e botar o teu nome Não, aí como é que- arriscando. Mas aí virou uma Tribunal de loucura. Contas. Aí virou loucura da dispensa dos contratos públicos. Que aí todo mundo começa a ter algum erro. Aí os tribunais de conta ficam na vírgula daquilo ali. É. Os ministérios públicos. Aí tu comprou usam a aquilo ali. resma numa loja, do lado era 10 centavos mais Aí, ó, barato, eu você vou roubou além, né? 10 Porque reais. No TCM, Cara, eu não compro assim nem com o meu dinheiro. Bem ou mal, o TCM ele é meio instrutivo. O TCM ele não deixa você errar. Assim, ele vai tentando acompanhar o processo e vai te parando. O Tribunal de Contas do Estado não, porque ele não tem a capacidade de olhar todos ao Mas você mesmo concorda tempo. Então ele só vem pra punir. Mas você concorda que mesmo isso é ineficiente? Claro! Porque mesmo que você tem que ficar construindo junto com o Tribunal de 9 Contas. meses pra comprar uma impressora. Você atrasa. Mas aí Caraca. você tem no município o Tribunal de Contas te freia, no Estado o Tribunal de Contas faz o que você tem que fazer e depois vem mesmo daqui a 5 anos te pedindo explicação de um negócio que tu nem lembra mais do que você Aí fez. qual é o ambiente que a gente cria? O ambiente que o bom gestor se ferra todo, sua pra entregar direito dentro da regra, pra não ser processado, porque o político depois virou réu, meu irmão, ele ganha a capa do jornal, não interessa. Virou réu, virou réu. É, fora teu CPF, né? Fora o teu CPF, que você tem que pagar o advogado pro resto da tua vida. Exatamente. Passou lá, fez besteira, você na pessoa física paga o advogado pro resto da tua vida. Então, assim, cara, é uma dificuldade você também atrair pessoas com um ambiente desse tipo de responsabilização. Porque também, na boa, não é uma crítica que... É uma crítica, mas não é pessoal, nada não. Só que assim, os tribunais ali, cara, alguns entes e tal, não têm responsabilidade exatamente pelo que eles fazem. O próprio parlamento não A tem pessoa- responsabilidade fiscal, né? A pessoa entra com uma ação judicial contra o gestor e segue a vida dela. Exato. Então assim, vamos lá, você é um cara correto, tá lá, secretário, fazendo tuas coisas, etc. Você tomou uma ação, você vai essa ação é um problema pro resto da tua vida. Particular. O cara do órgão que entrou com essa ação com você, independente de estar bem instruída, bem montada, com um nexo montado, enfim, esse cara não responde por nada. Ele simplesmente segue a vida dele, com outros 50 processos iguais que ele vai entrar. Isso é um absurdo mesmo. Ele não responde. Ponto, acabou. Por exemplo, na Alemanha, se o deputado... Então, cara- acho que é na Alemanha, se o deputado propõe uma lei que é considerada inconstitucional, ele perde o mandato. Então, assim, uma coisa... Aqui não ia sobrar um aqui no Brasil. Não, mas eu acho que assim... Imagina. Eu acho que uma reforma constitucional que foi feita no governo Fernando Henrique, que para mim foi revolucionária, que é a lei de responsabilidade fiscal pro executivo, eu acho que de fato melhorou muito as coisas. Mas assim, a lei de responsabilização de certos setores públicos, como você acabou de citar, o cara do Ministério Público, ele não tem compromisso com nada porque ele é o Estado. E o Estado não responde. Só que são pessoas ali errando também. São pessoas como nós. Errando também. Pessoas- E aí você tem o judiciário não responde. Não sei, a gente nunca viu um juiz aí, desculpa, mas punição de juiz é se aposentar mais cedo. Ué. A gente falando aqui de reforma da Previdência, punição de juiz é se aposentar mais cedo. Aquele Pra você ver como que é bom ser juiz. Cachola, né? Cachola, cara lá. Não, cara, isso São cria um Paulo. ambiente. Aí as pessoas vão achar aqui que nós estamos defendendo. Ah, não, mas vocês vão dar margem pro cara que tá fazendo tudo errado. Desculpa, o que dá margem pro cara que tá fazendo tudo errado é isso. É isso, lógico. Porque o cara que tá fazendo tudo errado, ele quer fazer, vai fazer e que se dane, porque ele vai se meter no mesmo saco, Ele tá vai se- dizer não, ele, que foi e ele vai estar injustiçado. preparado já pra isso. Não, ele já montou. E aí ele vai dizer que ele é um injustiçado também. E ele não é. Ele tá se aproveitando disso. E o cara que quer fazer certo, cara, fica lá navegando. Então, por isso, assim, o fato de ser advogado me ajudou muito na gestão pública, muito em razão do conhecimento da lei e saber aplicar com segurança. E, cara, melhor amigo do gestor público hoje é a procuradoria. Sim. Procuradoria-Geral é o melhor amigo do gestor. Você tendo um parecer da Procuradoria, você segue adiante. Então imagina também o volume de Esse processos procurador. que as procuradorias também começaram a ter em razão dessa definição. Cara, sem procurador, você não anda em muitos Eu casos. lembro quando eu fui gestor, eu fui lá em Nova Iguaçu. Eu tirava um dia por semana pra ficar dentro da procuradoria. Porque pô. assim, pra que eu vou mandar e devolver? Vamos ficar aqui, vamos construir junto, cara. Porque Se eu tiver um parecer jurídico que me dê sustentação, eu caminho. Então, assim, tem uns episódios, cara, a gente precisa discutir isso é discutido nacionalmente. Como é que a gente inova nisso aí pra que não seja assim? Cara, eu acho que a gente tem... Assim, tem um debate que não dá voto quase nenhum, porque é difícil de entender, mas governança. O Brasil não discute sua governança.
E assim, eu acho que nós temos um problema grave de governança. Beleza, governança significa o quê na prática? Significa questão Normas. fiscal, significa normas de entrega de trabalho, de obra, de concessão, de funcionamento da gestão pública. Integração das de autarquias. Integração de autarquia, de gestão de autarquia. Cara, na verdade é tudo. E a gente não tem dedicado tempo. É a questão da reforma tributária que se discute há 30 anos e nunca sai. Seria uma reforma administrativa, por exemplo. Reforma De alguma de- maneira processual. toca numa reforma administrativa. Um exemplo, você não teria esse orçamento secreto, essa quantidade de emendas, se você tivesse responsabilidade fiscal para o Congresso também. O Brasil gasta bem em alguns temas, assim, em termos de volume de recurso, o Brasil gasta. Só que qual é a eficiência daquela entrega ali? Tem algum órgão que mede a eficiência de entrega de política pública? Acho que não tem órgão que mede a eficiência de nada. Não, cara. o Transparência é uma Transparência, ONG, né? fiscal. Eu acho Não, que, e é ONG, né? Não é órgão público. eu não acho é que a gente algo. está passando por uma reforma administrativa silenciosa, que é a digitalização de processos. Como É eu tô verdade. dentro do Estado, Olha, Isso foi bom pra caramba, é eu tenho verdade. visto dentro do Eu Estado vou dizer uma coisa pra quanto você. isso mudou eu não tô toda a aqui para dinâmica defender processual governo nenhum, administrativa. não, mas essa parte de informatização do governo federal. E do Estado, é do uma estadual também revolução. fez isso. E nós aqui agora, na prefeitura do Rio, também tá rolando, cara. Tá tudo então digital. traz aí pra gente aí que a gente Não, eu tive, assim, como secretário, eu fui responsável. Primeiro a É gente... que eu sou funcionário do servidor federal, então eu conheço só do serviço Sim, federal. não, o prefeito Eduardo Paz estabeleceu até 2023 de entrar tudo digital na prefeitura. Então isso está estabelecido, está sendo feito lá pelo IPLAN. Mas a gente lá como secretaria, eu lá como secretário, a gente avançou, assim, nosso primeiro trabalho difícil de governança foi juntar o licenciamento urbanístico e o licenciamento ambiental, tá? Porque a nossa visão é que a cidade hoje, agora não, até então, se focava muito na questão da licença, gastava muito tempo operacional nisso e pouquíssimo na fiscalização, que é onde, na verdade, importa para o cidadão, para o resultado. Desde que tenha um responsável, né? Porque, na verdade, você pode ter uma licença e descumprir a licença. Então, o que adianta você ter a licença se você não cumpre a licença? Não adianta nada. Na prática, não opera aquilo ali que está ali. Então, na minha opinião, na nossa opinião, e o prefeito puxou muito esse tema, é muito mais importante esse esforço na fiscalização. E a parte dos licenciamentos, naquilo que for possível, naquilo que não for... não agredir a cidade, não agredir o meio ambiente, naquilo que tem um impacto menor. Mas a gente até evoluiu no licenciamento urbanístico, a gente desenhou um novo processo. Aí, como advogado, a gente desenhou um novo processo, na verdade, feito pelos servidores públicos da própria secretaria até então. Deixou de existir urbanismo, passou a existir planejamento urbano, meio ambiente e desenvolvimento econômico. Cuidou de inovação, simplificação e cuidou da integração desses dois licenciamentos da cidade, debaixo de desenvolvimento econômico, com um olhar de desenvolvimento econômico sustentável, pensando o seguinte: quanto mais pessoas dentro da formalidade, dentro da lei, entendendo e conseguindo atuar no processo de licença, maior a probabilidade da gente ter uma cidade mais sustentável e uma cidade mais organizada. Então a gente redesenhou isso, a gente desenhou um sistema chamado LICIM, que é um licenciamento integrado. O licenciamento urbanístico, a gente botou 90% dos itens de análise do licenciamento via autodeclaração e responsabilidade do técnico, engenheiro, arquiteto. Perfeito. Tá? Então, 90% desses itens foram para a declaração do engenheiro e do arquiteto que Aí tocam a licença. o cara assume a responsabilidade do que tá fazendo. E a Se cidade- ele errar, o cara tá lá, pô. Deveria Era pra tá, estar. né? Aí, Era pra aí tá. você tá muito Aí é outra bem- conversa. Deve É. estar, tem que estar. É. E os 10% que afetam o externo, o exterior, a cidade mesmo, o funcionamento, que passaram a ser realmente analisados ali dentro do projeto pelos servidores públicos técnicos concursados que fazem essas análises de licença. No licenciamento ambiental, eles começaram a se conversar mais, o que é super Pô, necessário. você consegue parametrizar isso, então fica ainda melhor, né? Porque Não, a gente conseguiu fica começar menos- a dar licença em 30 dias, cara. É, Assim, tem menos processos fator mais humano. complexos que pegam mais, mas a gente... É. o foco Na média, 30 dias. O foco é dar licença em 30 dias. Esse processo está evoluindo mais do licenciamento, mas o Rio de Janeiro ficou melhor do que todas as outras cidades, cara. Você pode perguntar aí para esses incorporadores grandes e tal. Olha a quantidade de obra que começou a sair na cidade. Sim. Porque são pessoas que estão fazendo dentro do processo formal. O miliciano lá, o cara que quer fazer errado, ele não aparece na prefeitura e pede E uma nem licença. ele fala, não Não precisa. existe. O cara aparece E lá com o como é que processo você e fala: imagina- gente, você pode me dar uma licença? Não existe. O cara vai lá e faz. Não, fora que a governança com a tecnologia e a digitalização, ela tende a se desenvolver muito. E a gente entrou nessa integração, a gente entrou pro digital, era papel, até 2021 era papel, esses dois sistemas. E nós entramos 100% do digital com a colaboração dos servidores também, que abraçaram a ideia. Não foi fácil, foi dolorido pra caramba, é muito processo. Mas, cara, entramos no digital, agora não há mais processo de licenciamento urbanístico ambiental que não seja digital na prefeitura.
Cara, isso é um volume brutal. Em 6 meses foram, sei lá, 500 mil folhas economizadas de cara, assim. Então isso tudo Dava muda. para imprimir aí pelo menos algumas leis aí. Isso, vai imprimir algumas leis. Mas então, assim, isso mudou essa dinâmica, mudou a dinâmica do mercado imobiliário. Isso foi construído também ouvindo o mercado imobiliário. O pessoal lá da DEME, Sinduscom, participou da construção desse processo, dando feedback de como era esse processo também. Então, isso foi construído com servidores públicos que deram a ideia, ouvindo o setor privado e com a força política para fazer, com a vontade também do prefeito de fazer. E aí, cara, isso mudou essa dinâmica que está começando e chamou atenção para várias... Enfim, deu uma recuperada boa no setor, então isso afeta. E o licenciamento ambiental, a gente botou grande parte para o digital, principalmente CMI, que é a certidão de inexigibilidade, que é para grande parte dos pedidos que estão lá. A gente está praticamente zerando tudo e fez essa integração para conversar com os processos e fazer tudo num processo só. Então, cara, esse foi o primeiro ano de integração. Acho que isso afeta o setor. Galera engenheira que está assistindo aí, principalmente engenheiro civil que faz obra e tal, isso tem, tem um impacto peso absurdo. Direto, porque Se você vai tem... promover obra, Eu dou aula no curso de engenharia civil. Na época que isso começou a ser implementado, todo mundo recebeu essa notícia. É isso, cara. Por quê? Porque isso muda a forma como você consegue, inclusive, financiamento no mercado. O cara que é uma incorporadora chega com a licença para o investidor e fala, cara, eu já tenho a licença aprovada. Que é a primeira cláusula de barreira sobre qualquer tipo de tentativa de montar empreendimento. Eu te conto Não, isso. e não é só empreendimento imobiliário. Você vai montar uma planta industrial. O Estado tá precisando disso aí também, sabia? O Estado precisa muito. Então, assim, o Estado precisa evoluir também na questão... E aí, cara, mas a gente teve que vencer a montagem de narrativas em relação ao meio ambiente, né? Poxa, vocês estão botando desenvolvimento econômico, meio ambiente, vai destruir tudo. Cara, é o contrário. Quanto mais licenças ambientais dentro da regra, quanto mais empresas ficam e têm essa licença, mais elas estão seguindo a regra ambiental, mais você protege o meio ambiente. Vou dar um caso aqui que a gente teve aqui no podcast com o Shalom, que é o fundador lá da Sigma. Ele estava contando um caso lá da favela do... São Gonçalo. Do Vidigal. Não, Vidigal. Do Vidigal. Isso, Vidigal. Que tinha uma previsão de um empreendimento... Não me lembro. Tinha um projeto com várias... Nenhum de vocês dois estava nesse podcast? Eu tô tentando lembrar se era francês ou se era italiano. De casinhas que iam acompanhando as curvas de nível, não sei o que e tal. Aí o meio ambiente barrou, porque é uma área, não sei o que não pode. O que tem hoje lá? Favela. Acima da cota 100, a gente tem uma regra que não pode construir acima da cota 100. Ou seja, quando não pode nada, pode tudo. Quando não pode nada, pode tudo. E a gente está, por exemplo, o zoneamento urbano na cidade. A lei de zoneamento de atividade econômica é de 1976, cara. 1976. Acho que mudou um pouco, não foi? Toda hora se faz um remendo. Mas é muito antiga a lei. Não, muito antiga. Fizemos a lei da liberdade econômica aqui, aprovamos, sancionamos, enviado pela prefeitura para a Câmara, que apoiou. E aí a gente fez o quê? Eliminou a alvará para atividade de baixo impacto. Ou seja, aqueles pequenos negócios, pequenos comércios, pequenas lojas, pequenos serviços que não precisam mais ficar perguntando. Não, ele não precisa ficar perguntando para a prefeitura se ele pode fazer naquele endereço. Isso vai permitir a formalização, cara, de milhares de negócios que estão ou na sede do contador com o endereço, ou na sede ali no centro da cidade com o endereço de escritório virtual que nunca funcionou lá na vida. Que a cidade não tem nem dados adequados para isso. Casimiro de Abreu, esses outros municípios que vai fazer um PJ mal. Estamos nesse estúdio bonito aqui, cara. Quem nós estamos afetando na cidade com essa gravação aqui? Ninguém, só quem está aqui dentro dessa casa. Quem disse que você poderia, no passado, ter aqui necessariamente um alvará para funcionar esse tipo de atividade econômica aqui? Porque não faz o menor sentido não poder. Eu nem sei, por exemplo, que não faz o menor sentido não poder. Se a gente está afetando quem aqui? Não tem impacto nenhum, cara. A gente está gravando aqui um material, estamos produzindo conteúdo, as pessoas estão nos assistindo de casa, e você não podia ter o teu alvará aqui, porque supostamente seria uma região residencial se está numa casa. E aí, onde você bota seu alvará? Eu tenho um amigo que teve que fechar um centro cultural, que era exatamente aqui do lado, justamente por isso. O Criatório, Miguel conheceu. Ele tinha uma produtora de cinema aqui do lado e tal, e tinha um barzinho para funcionar happy hour sexta-feira, alguns dias assim, para ajudar nas contas, né? Deu problema. Foi isso que aconteceu com o Fabiano? Foi. Olha, aí vem o fiscal, fecha. E aí, cara, nesse negócio de bar, restaurante, a gente apoiou nesse negócio da Lei da Liberdade Econômica, porque o pessoal falou assim, não, agora vai abrir bares e restaurantes no Rio de Janeiro, vai ser um inferno. Que bom! Inferno! Eu acho maravilhoso. E 2, o problema de bar e restaurante que incomoda o vizinho tem muito a ver com som. É claro. Já tem regra sobre som. É isso que regra você tem que sobre controlar. som. Tem que fiscalizar. É fiscalização. Mas a regra existe. Mas então, assim, o que incomoda não é a existência daquela falta atividade. de fiscalização. É a gente
ter a capacidade porque de eu chegar. particularmente, eu moro num apartamento que depois que eu entrei, começou a abrir um bar embaixo e uma pizzaria. E desde que abriram esses 2 estabelecimentos, ficou muito mais seguro. A minha região Porque você ficou começou mais a ter iluminado. movimento, ter gente. Exatamente. Então, assim, cara, teve uma audiência pública na Câmara. É verdade dos isso vereadores. aí lá. Além da Ficou bem segurança. melhor aquela rua Teve mesmo. uma moça, arquiteta. Muita coisa. Não era arquiteta, não. Eu não sei se era arquiteta ou se ela era ela era advogada de um instituto de arquitetos. Sei lá, da onde. IAB. Não era IAB, não. Eu não me lembro qual era a sigla, mas eu acho que não era IAB. Mas aí a frase dela foi a seguinte: eu sou contra. É inconstitucional. Eu falei, bom, é inconstitucional pronto. em que tribunal? Porque não foi considerado inconstitucional em tribunal nenhum. Mas se a senhora é a ministra do Supremo, eu tô sabendo agora nesse Mesmo momento. assim tem que ir em votação, Segundo. né? Porque eles Não. lá também... E depende da época, que vai, volta, vai de novo, volta. E segundo, o ponto era o seguinte, ela falou o seguinte, nessa palavra, a cidade não pode ser um palco de atividades econômicas. Hã? Falei, bom, Vai ser palco de quê? De Dormitória. Cracolândia? Atividade dormitória. Vai virar Cracolândia? então a senhora está dizendo para retirar os seres humanos. Como é que funciona isso? Assim, cara, não faz... Assim, de novo, desculpa, não faz o menor sentido, cara. Nós estamos numa cidade com 7 milhões de pessoas, uma grande metrópole, uma cidade global. Cara, vai ter convivência, as pessoas têm que se respeitar, as pessoas têm que respeitar a regra. Acho que quem reclama do barulho de som alto, que não pode dormir fora do horário, tem toda a razão. É chato mesmo, não dá para acontecer assim. Mas é um outro problema. Não tem nada a ver com essa questão. Não, sem ocupação econômica dos espaços da cidade, você vai gastar muito mais com segurança, você vai gastar muito mais com Sin City, cara, lá urbanização, atrás, você vai gastar muito... O custo público é muito maior. Então, assim, cara... Ah, se ela não gosta, ela que vai morar em Brasília, pô. Vai lá, vai pra São Gonçalo, porra. que é cidade de dormitório, pô. Tô brincando. Não tem atividade Assim, econômica. Claro que tem atividade econômica em Mas São muito Gonçalo. menos, já. Atividade, você vai pra você vai pra Depende. Caxias, Gil, que Mas Caxias é cheio de atividade econômica. Mas isso que a gente trouxe aqui, isso que eu trouxe aqui para vocês são inovações. São inovações regulatórias que permitem mais atividades, que fazem uma diferença no gestor, que fazem diferença na tomada de decisão, que você vai inovando. E aí tem inovação mesmo, que são os projetos Porto Maravilha, que é o nome brega mesmo, que é para ser isso que eu ia brega. falar, Chicão, assim. Como é que é? Outros, você me sandbox apresentou regulatório. o sandbox regulatório lá e o Porto Maravilha, que primeiro o Cripto nome eu já achei Rio. lindo, sabe? O Porto veio de Maravilha, mas faz uma alusão ao Vale do Silício. Vale. Então, ele faz Não, mas então, Ah, isso? Claro. você não tinha se ligado? Eu achei magnífico. Não é só o Porto Vale do Maravilha. Silício. Todo lugar do universo que acabou tendo alguma conexão com academia, startups e governo, de alguma maneira recebeu um negócio de Valley. Até São Paulo tem um Potato Não, é Valley, que é muito pior que... Mas assim, aqui o nosso é Porto Maravilha, Porto Maravilha. Porto Valley. Potato Porto. Valley, Não, é porque Porto Valley. um cara uma vez explicou, eu não sei se isso foi carteada dele ou se... Maravilha. É porque a questão do vale, né? Você que é engenheiro sanitário, você tem a estrutura geográfica Ali é uma que planície. você... Não, cara. Não, ele Ah, tá falando bem. Conceito de vale. teoricamente, o Conceito do vale. Então aqui Ele você converge as tem aqui as ideias. nascentes, que são... Ah, olha. Que são a academia, o setor Tô econômico, e impressionado. o vale concentra... É onde reúne essas nascentes de conhecimento e saber para gerar inovação. Então É isso. fica a minha recomendação, Eduardo, prefeito. Bota assim, ó. Porto Pirata, porque melhor do que criar é roubar dos outros. Não fala roubar aqui no Rio, não, que a galera já tá com Não fui eu que falei, não. Não, Quem não. falou é o Vale, fundador da Maravilha. Apple, pô. Nada se Jobs. cria, tudo se copia, cara. Steve Jobs. Copiar, Não, ele fala copiar. que ele botava uma bandeira pirata. Ele falava que ele Copiar. roubava as ideias dos outros. Mas tem um pouco disso, tem um pouco desse aspecto. Mas de inovação. Pirate conta Bay. um pouco dessa experiência, Chicão, assim, do Porto Maravilha, o sandbox regulatório, assim, e toda essa ideia que vocês trouxeram, eu acho que vai de convergência em tudo que a gente tá falando. E o Porto Pirata também. Gostei desse Porque nome, pô. vocês criaram uma área para vocês Robas Paulista testarem, pra cá. né? Você testarem regulações, testarem construções, testarem até legislações urbanísticas, etc. Conta um pouquinho disso, que eu acho que isso é inovação inovação em política pública na sua essência. Tô convencido que o nome tem que ser Porto Pirata. Antes disso... Roubar as empresas de São Paulo pra cá. Porra, Miguel. Isso, você pode dar um apelido carinhoso. Não, Eu acho o Maravilha muito bom, cara. Não, A não, primeira vez que eu vi, eu achei sabe uma coisa? Achei maravilha. Só para complementar a colocação. Maravilhoso. 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 Momento zero maturidade. Complementando o que o Ed colocou, dessas experiências que a prefeitura tem proposto, que é bem legal, eu vou somar aí uma tecnologia que, para mim, governança, e essa tecnologia tem tudo a ver, que é blockchain.
Não tô falando de cripto, tô falando de blockchain. Né? Então, assim, imagino que o Sandbox é para justamente isso, né? Então, o que a gente Também, fez? né? Estruturado e pensado nessa linha do Rio como capital da inovação e tecnologia. Primeiro, a gente começou o nosso papo falando aqui. O Rio tem IME, IMPA, UFRJ, UF, Rural, UERJ, PUC, FGV, IBM. O Rio forma gente. Cefet. O Rio forma gente. O Rio forma gente boa. Cefet, que é onde eu dou aula, não pode esquecer, não. Pô, importantíssimo. Cefet é Celso da Fonseca, que é meu bisavô. Olha, não, mentira, sério? Porra, Começa tudo de novo. Começa o programa. Começar pelo Cefet. Começa o programa de novo. Estamos aqui hoje, você, amigo do podcast, Neto do... Chicão Bulhões, bisneto do Celso Cove, pô. Esse aí é o título inicial, pô. Isso, pô. É meu Como bisavô. é que a gente... Que Pai do isso, meu avô. Cara, parabéns, pô. Show de bola. Não, então, muito legal. Muito legal. É isso, meu A gente bisavô. tinha que ter começado por aí, cara. Não, história genética de inovação e engenharia, porra. Dentro do Porra, deixa agora deixa ele voltar pra formação pergunta, de base. mas... É porque esse momento foi um momento de emoção pro Miguel, né, Miguel? Pô, como é que a gente começou sem Tem ser um por busto isso, dele cara? lá, né? Bonito, Pô, tem tinha que ter mais, começado mas por aí a conversa, pô. Mas o que a gente tá falando aqui? Já até esqueci. Do Sandbox, Tá do falando Porto do Sandbox. Maravilha. Só palavra difícil. Sandbox, blockchain, Maravilha. maravilhoso, Cripto e economia Maravilhoso. verde. Mercado de carbono. Isso. Porto Maravilha Pilata. E programadores cariocas. Também vou falar Programador disso. de carioca. Programadores carioca. Então vamos lá. Acho que o primeiro ponto aqui é o seguinte. Rio como capital de inovação e tecnologia. Falei aqui dos órgãos todos que a gente tem. A gente forma muita gente boa, mas essa gente boa sai. Essa gente boa vai trabalhar em São Paulo, trabalhar fora do A país. gente rouba eles de volta. Vai trabalhar sei lá onde, vai trabalhar... E aí o que a gente tem que fazer? Primeiro estancar isso Não, aqui. e todos prefeririam morar no Rio, Exato. porque Esse é o todo mundo ponto. gosta de morar no Rio. Companheiro, família aqui, qualquer pessoa do mundo quer morar no Rio de Janeiro. Se isso, estiver concordo, organizado e 100%. arrumado. É isso, é Melhor cidade do mundo. Então, assim, o ponto aqui, cara, é como é que a gente desenvolve a cidade começando um pouco no beabá, juntando governo, academia e a galera de startups e inovação. Então, cara, o prefeito falou assim, galera, a gente quer... Falou com o pessoal do IMPA, muito, o pessoal do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, falou assim, galera, a gente quer botar vocês centrais na cidade, no grande palco da cidade. Depois nos provocou, a gente estava tocando a ideia de ter um hub de inovação ali no Porto, até porque o projeto Vai do tirar Porto... eles lá do Horto e vai levar lá pro Porto? Calma, é eu isso? vou chegar lá. Caraca, Não, Você tá muito brother. ansioso. Não, fiquei agora impressionado. Então, aí é o seguinte, aí o prefeito fez aquela intervenção toda no governo passado no centro, no Porto, derrubou o perimetral, tá tudo infraestruturado, o VLT e tudo. A Caixa Econômica segurou potencial construtivo na região, não soltou tanto, segurou também, o Crivella também não deu atenção nenhuma para aquela área, e é uma área que está toda infraestruturada, pronta para rodar, pronta para receber investimentos, e não tinha sido dada atenção. Então, a gente encontrou lá um galpão que tem 10 mil metros quadrados, bonito, todo colorido, tem umas pinturas do Martin Luther King, aquela coisa toda, ali em frente ao novo hotel, tem um VLT na porta. A gente já estava tendo uma ideia de hub de inovação, mas a gente precisava também ancorar um projeto que levasse residenciais para lá. E, cara, o melhor projeto para setor imobiliário que faz as pessoas se mudarem para algum lugar, normalmente tem a ver com universidade. Quando você vai estudar numa universidade, você se desloca, principalmente se for uma universidade de ponta. Então, se o camarada passa para estudar em Harvard, ele passa a morar em Boston. Se o camarada passa para estudar no FRJ, não importa de onde ele vem, ele vai se mudar para o Rio de Janeiro para estar do lado da universidade dele. Então, isso causa deslocamento de pessoas. Então, o prefeito fez essa provocação e falou, cara, vamos ancorar o projeto de hub de inovação, em que a gente mesmo estruturou. A gente criou uma agência de investimentos aqui na cidade chamada Investe Rio. Existia um CNPJ perdido lá do negócio chamado Fomenta Rio, que nunca fomentou nada. Então a gente pegou esse CNPJ, não criou nenhuma nova estatal. Com todo respeito, se alguém já participou. Aqui o poder público é assim, bicho. Não, tinha um CNPJ lá que, porra, tava lá solto, largado, tá ligado? Mas tava. Verdade. Não, isso são oportunidades que você Então, encontra. te pegou. Né? Tava lá solto um CNPJ. Transformamos isso numa agência de atração de investimento que a cidade nunca teve. A cidade teve no passado um projeto que o Eduardo, que era fora da estrutura da cidade, que era o Rio de Negócios, mas a gente incorporou um na cidade. São Paulo tem Invest São Paulo, você tem Invest UK, todo mundo, o mundo inteiro tem uma agência de atração de investimento. A O gente Rio tem não a Apex. tinha. Tem a Apex, que é nacional. É. de Mas Rio. o Rio não tinha. Não tinha. Passou a ter. Investe Rio, está lá funcionando. Ela estruturou toda essa governança junto com vários parceiros privados. Então, não é para ser um projeto estatal. Não é um projeto estatal. É um projeto que a gente montou uma governança para que os parceiros participassem como associados, como filiados, etc., para manutenção daquilo ali. A prefeitura tem um assento. A Sedurp, que é a Companhia do Porto, ela é a dona desse terreno, continua sendo. Então, a propriedade continua sendo. Mas a gente
trabalhou muito com o INPA, que foi parceiro na construção da primeira graduação do INPA do país, né? Vai ser uma graduação de matemática da tecnologia, com ramificação para física, ciência de dados, Legal. programação. Então vão se formar ali 400 novos alunos em graduação, Universidade do INPA ali por ano. 400 por ano? Mas vai começar com 100 no primeiro ano, mas vão ser 400 por ano sendo formados ali. Em matemática? Em Matemática da tecnologia, meu. É matemática Mas tu aplicada. arrumar 400 caras por ano pra formar que queira No fazer Brasil, matemática Vai e ser tecnologia tudo... ali. Não, vai ser Brasil exterior, vai ser Olimpíada de Matemática a seleção. E todo mundo bolsista. Todo mundo bolsista. As fundações, grandes fundações estão participando do projeto, vão bancar as bolsas de estudos para esses alunos. Então é só a galera Não é matemática cabeçuda. pura, é matemática aplicada, cara. Aplicada. É matemática de Você programação. já fez curso no INPA, cara? Eu fiz. Curso de verão de matemática aplicada. Vai sentir Eu não vou nem me aventurar. bafinho na nuca pra tu ver como é que é. a Não, eu fui parada. aluno, Eu vou do lembrar das professor do INPA. minhas aulas de pré-vestibular para IMES, aquelas questões. Cálculo 2 e cálculo 3, meu professor era do INPA. E ali, cara, assim, e aí junto com isso, a gente quer que essas pessoas consigam transformar isso em negócios, em tecnologia. Então vai ter um hub de tecnologia ali, no mesmo galpão, porta com porta, dessa graduação do INPA, com várias empresas de tecnologia que já estão vindo para esse projeto para se instalar no Porto e estar dentro Eu desse setor gosto de da inovação. ousadia, acho ótimo. Já está feita, a obra está sendo feita, vai começar em 2023. Já está tudo licitado, já está rodando a obra e os parceiros já todos assinaram o memorando de entendimento, todos vão E participar. aí esse pessoal vai morar lá Dinheiro também. privado. Cara, esse pessoal vai morar ali no entorno, então tem 6 novos empreendimentos residenciais que a gente Imobiliários. já aprovou ali. Então vão ter 6 novos prédios Mas subindo. quanto vai custar um apartamento lá? Cara, é Minha Casa Minha Vida, última faixa. E você tem Minha Casa Minha Vida, é 200 mil reais, tem de 200 mil reais até 400 mil reais e tem uns 30% em alguns fora dessa faixa um pouquinho mais caros. Mas assim, é acessível, são apartamentos de 50, isso é legal. são apartamentos de 50 a 70 metros quadrados, tá? Então são apartamentos muito funcionais naquela área. Cara, acho que foi a Cury fez os principais projetos ali, ela já vendeu quase tudo praticamente. Foi um sucesso. Não, e na vai região servir do para Porto. todo mundo que trabalha no centro e não é da cidade, quer passar a semana aqui, poder morar com qualidade também. Então pô. a gente ancora... Você vê que aquele prédio que foi construído ali perto da Lapa. Foi, O né? Arco Era- da Lapa. Eles Os caras fizeram, que eles venderam fizeram tudo em um marketing horas. de guerrilha. Eu assisti a palestra do marketing de guerrilha. Os caras venderam tudo em 6 horas. Cara, tá sendo um sucesso ali. A gente começou a levar vida, então vai ter gente, vai ter quase 10 mil pessoas morando no Porto nos Circulando, próximos 3, né? 4 anos. Então vai ter uma vida na região. Vai povoar, Vai né? levar negócios, vai levar comércio, vai levar supermercado, vai ter essa universidade com esse hub de inovação, que vai ser o grande ponto de encontro da cidade, juntando o Parque Tecnológico do FRJ, outros parques tecnológicos de outras universidades, que vão ser ali, vai ter ali como um grande local de ponto de encontro de conversações, de eventos e tudo mais. Aí trouxemos o Web Summit para o Rio de Janeiro, né? Aplicamos lá de novo, o prefeito entrou na briga, o Rodrigo Stallone, que está lá no Invest Rio, foi muito proativo ali, capitaneou esse processo. A gente Tava ali brigando com Brasília. Tava brigando com Brasília e Porto Alegre. Porto Alegre, isso. conseguimos trazer o Web Summit, um dos maiores eventos de tecnologia do Sim. mundo, que vai ficar por 6 anos seguidos na cidade do Rio de Janeiro. Vai Ser aonde? Vai ser no Rio Centro. Foi no Jockey, não foi, doutor Vida? Não, aquele foi o Rio Innovation Rio Week, Innovation foi Week. Rio que Innovation também Week. vai estar acoplado. Outros eventos estão começando a se Tinha que juntar. fazer no Porto, pô. Não, mas vão ter ativações do Rio evento. Centro é longe pra cacete. Mas é o único lugar que Mas tinha longe infraestrutura. depende. Não, mas o depende Engués do mudou quê? pro Porto agora. pô. Não, olha só. Não, mas é porque a gente tem sabe o que- ali a infraestrutura adequada para fazer eventos. Rio Centro é um grande. Porque, cara, um evento pra centro de 70 mil convenção, pessoas. Ah, tem que não ser é evento lá. qualquer. É tipo o Bienal Sabe, do Livro. sabe o que exatamente. falta ao Rio, que ali o Porto Maravilha deveria se preocupar também urbanisticamente? Espaço para turismo em dia de chuva. Espaço para turismo. É, que você tem os museus ali, você tem o Aqua Rio, mas acabou. Só o Aqua Rio. Não, você tem Porque nem o Museu da Manhã cumpre A gente esse precisa começar papel. a ter vida, cara. Aí Se a o gente pessoal vai começa a pra ter shopping. vida- Shopping Mas é olha muito ruim. Por que você, dono de restaurante, vai pra lá hoje? Não tem ninguém. Tem um restaurante funcionando Então lá. agora vai ter, vão ter 10 mil novas pessoas agora. E a gente abaixou o ISS ali. O ISS para tecnologia ele é mais baixo hoje. Então o cara paga, ao invés de 5%, paga 2%. Ah, o cara que tem uma empresa de tecnologia, resolveu instalar ali. No centro da cidade vai então, pagar pessoal, 2%. fica aí. Você que tem startup, já começa a procurar um espacinho para você pagar menos. Vai pagar menos menos- imposto. menos imposto. Menos ISS quem tiver naquela região, que é uma região gigante. Então, assim, somado a isso, Programadores Cariocas, que é o ensino técnico em programação. O Prefeitura acabou de lançar o site, está agora no ar. Essa ideia é muito boa, porque assim, é uma vocação do brasileiro.
É uma vocação do brasileiro, é e a verdade. gente leva- Gosta de internet. E do carioca em especial. Então vai ser Gosto de destinado internet. para jovens de 17 a 29 anos, formado em escola pública, tem que ser formado em escola pública. Cursinho de 6 meses, 3 meses, 1 ano. E vai ganhar um auxílio Não, de isso é 500 curso, reais. é curso Híbrido. técnico, né? São Híbrido. 6 meses, formação em 6, 7 meses. É Pode isso. fazer híbrido. Pô. Então, assim, cara, vai ter. Aí a prefeitura vai formar até 5 mil novos programadores na cidade até 2024, tá? Como primeira meta. Se der super certo, isso vai aumentando esse valor. Acho que o prefeito está super entendendo que tem muita oferta de emprego e pouca gente para ocupar esses espaços de emprego em programação, que é fundamental para as empresas. E aí, nesse ponto, você falou do blockchain, a gente começou a falar de cripto, né? O prefeito começou a falar de cripto, a gente começou a trabalhar essa agenda cripto muito em razão das tecnologias que envolvem cripto. Exatamente. Muito em razão do blockchain, dos NFTs, da tokenização da vida, dessa possível liquidez da vida que a gente vai ter através dessas tecnologias. A gente entendeu que o Rio de Janeiro pode estar à frente da curva, que já tem um ecossistema cripto forte aqui no Rio de Janeiro, que inclusive está na Bolsa. A gente tem empresas grandes aqui, principalmente no Leblon. São empresas sérias, não estamos falando do Faraó. Não, estamos falando do de empresa Faraó, séria. Cabo Frio, estamos falando de gente Agora é o que faz. Sheik. Sheik é amigo da Sasha. Sheik, amigo da Sasha. Então, assim, a gente tem uma galera forte aqui, que já está nesse É ecossistema. porque quando a gente fala de governança e a gente fala de digitalização, é blockchain e não é cripto. Blockchain é um livro razão imutável, meu amigo. E você imagina você ter um livro razão imutável, com baixo custo, podendo pegar essas 2 toneladas por dia de lei, botar ali e aquilo ali ser automatizado por inteligência artificial de forma descentralizada. DAO é um negócio incrível, cara. Exatamente. Decentralized Autonomous, sei lá, você tem uma governança autônoma a partir de umas regras que você determina em Que você blockchain. imputa. Você junta uma associação que as regras já estão pré-estabelecidas e o sistema já obedece a regra sem nem Você não perguntar tá para as com pessoas. medo disso, não? Cara, isso vai revolucionar Eu a vi política Você quer um mundial. exemplo? Você quer um Eu vi exemplo? Todo muito mundo filme falando de aí. ficção científica quando era criança. Não, Miguel, eu também, por isso que eu gosto. Você quer um exemplo de... Sempre acaba mal. Você quer um exemplo? Você quer um exemplo de discussão que não deveria existir? Ou bem, né? Acaba a Voto humanidade, impresso, sei lá. cara. Voto impresso é o cúmulo do retrocesso. Propõe que as urnas, que o sistema eleitoral seja em blockchain. Acabou. Quero ver quebrar. Acabou pra quem? Não, acabou qualquer desconfiança. Acabou para quem perder no voto, pô. mas Perdeu claro. no Qualquer voto desconfiança. democraticamente. Não, eu acabou. não. Ó, gente, esse é papo surreal. Porque só no Brasil o cara ganha a eleição, elege uma bancada gigantesca junto com ele e fala: essa eleição foi roubada. Como é que. Aonde tem lógica? É a sua mesma eleição, né? A Não, eleição o dele cara mesmo. foi eleito. É. Não era a situação, não era governo. Elegeu uma bancada gigantesca e fala assim: não, mas foi roubado. Não tem menor lógica Não, argumentativa. e o cara vem sendo eleito há 28 anos. É. Não, mas não Pelo tem mesmo menor sistema. lógica. Pelo mesmo sistema. Não tem Então, menor na verdade, lógica. foi tudo errado. Sempre. Meu Deus. É, só ele consegue roubar, na verdade, então, né? É ilegítimo. É. Não, cara. tem umas coisas Não, isso é tão surreal que é até difícil de comentar. Mas, É uma assim, inovação da surrealidade. Da sua realidade. Então, assim, mexendo nessa cabeça O carioca é bom regulatória. nisso. Vou falar da coisa boa da Carioca é inovação. criativo. Vamos olhar o copo meio cheio, Vamos pelo olhar amor o de copo meio Deus. cheio. Então, assim, Maravilha, programadores cariocas, cara, essa questão da lei da liberdade econômica, essa mudança do ISS, essa questão do blockchain e cripto sendo, cara, a partir de 23 vai poder pagar imposto em cripto na cidade do Rio, vai ser a primeira vez que isso vai ser feito com toda a segurança, junto com a procuradoria do município, junto com o Tribunal de Contas, feito da maneira correta. Então, assim, a gente vai começar a fomentar isso e começamos a fomentar o tema da economia verde. Primeiro, conversa com a questão do token e do blockchain. Muito. Principalmente no mercado voluntário, que são plataformas online, O mercado hoje é online, né? Antigamente o Rio tinha uma bolsa de valores que ficava num prédio. Cara, agora as bolsas de valores são um aplicativo, cara. Tá todo mundo online. Então, já mudou isso e esse back-office de programação, etc., é muito importante. E o Rio tem uma potência para discutir sistema de economia verde e crédito de carbono imensa. Rio de Janeiro... É verde. O Rio de Janeiro, segundo a Economist, uma revista inglesa conceituada, é top 10 cidades do mundo em segurança ambiental. Isso não é pouca coisa, não. Não somos nós que estamos A dizendo isso maior nós floresta mesmos. urbana do mundo. Maior floresta urbana que do foi mundo. reflorestada pelo Império. Aquilo era plantação de café. Foi tudo replantado. É replantado. Tudo Eu replantado. sei, Flávio, da Tijuca. Então, assim, o Rio tem um potencial nessa Com o economia. objetivo de devolver águas mananciais que abasteciam a cidade. É isso. Então, Tá assim, vendo? cara, a gente vai ter aí
Estamos chamando a galera, vamos abaixar, fazer o ISS neutro também, abaixar o ISS para toda essa cadeia que trabalhe o crédito de carbono, de mercado financeiro, etc., que esteja negociando Não com esses só o novos crédito mercados. de carbono, mas todas as tecnologias que vierem No entorno. aí de mitigação. Tudo que Porque o crédito é uma medida compensatória, né? Mas existem outras medidas e nós que estão lançamos- vindo sustentáveis. A gente tem até um ponto a defender, né? Tipo, que é a questão da biodiversidade ser defendida. E a gente isso. tem aí produtos novos surgindo em breve. E nós lançamos, para vocês saberem, o Centro de Referências em Finanças do Amanhã, no Museu do Amanhã, junto com CVM, Comissão de Valores Mobiliários, OCDE e ONU e a Prefeitura do Rio, que vai ser esse centro de fomento de regulações, inovações, etc., relacionadas a finanças do amanhã, que a gente chamou, que tem a ver com economia verde, cripto, outras Muito bom. soluções de NFTs, de tokens, etc., que vão ser discutidos ali porque tecnicamente. a vantagem do descentralizado... Eu li um relatório da UNCTAD em 2017, eu estava escrevendo um documento lá no meu trabalho, na Feijão, para a indústria naval, que lá deixou muito claro. Dinheiro novo, em qualquer lugar do mundo, hoje, ele vai 90% no fluxo da inovação. Então, assim, você só vai conseguir captar dinheiro externo, que é dinheiro novo para o local, se for através da inovação. Se não for através da inovação e geração de produtos novos, você dificilmente com o seu negócio lá, vamos supor, você planta café. Você não vai conseguir, só por plantar café, atrair investidor estrangeiro. Por mais que a saca esteja... Agora, se você implementar ali um processo novo, alguma inovação no processo... Dronezinho que fica ali, ó, controlando. Qualquer coisa que você inovar no seu processo, isso pode atrair recursos, sim. Por isso lançamos Sandbox Rio também. É isso que eu ia falar, porque assim, a gente está falando muito de inovação, de regulamentação, mas existem umas coisas dentro desses projetos que são muito visuais. Eu lembro que quando a gente conversou, você falou sobre a possibilidade de, dentro dessa região, fazer entregas com drones, por exemplo. Exatamente. Por exemplo, Sandbox Isso é o é quê? uma Pô, coisa- eu ia brincar, que eu ia perguntar assim, e o carro voador, quando é que Aí, sai? Pô, os mas caras isso já que eu tô estão falando. trazendo. Não, mas o ponto é o seguinte: sandbox, pra quem não conhece o conceito, é criança brincando numa caixinha de areia, que é um ambiente controlado, que você solta o filho ali e deixa ele brincar naquela caixinha. Desenvolver toda a criatividade Desenvolver possível. a criatividade dentro da O caixinha de máximo areia. que eu sei sobre essa história é Minecraft. Se você não tiver filho e quiser falar de gato, é onde o gato faz xixi e cocô de uma maneira controlada numa caixinha de areia. Sandbox. Então, assim, cara, o ponto desse sandbox é, nas zonas cinzentas das normas da regulação, as pessoas, as empresas poderem testar serviços novos e produtos novos na cidade do Rio de Janeiro em parceria com a cidade. Exemplo concreto. A Uber, quando entrou na cidade, se tivesse um sandbox regulatório, ela poderia buscar a cidade e proativamente, dado que existia uma discussão se pode, se não pode, zona cinzenta, se é equivalente a táxi, se não é, se já não tem uma clareza, para evitar a insegurança jurídica, para Coloca no sandbox. Você traz junto à prefeitura coleta dados, então a empresa tem a obrigação de compartilhar dados, a prefeitura pega esses dados, compartilha um relatório final com a empresa também do olhar da regulação da prefeitura e os dois juntos chegam a conclusões dizendo, ó, isso é bom para a cidade, isso é ruim, ó, a gente pode regular assim, pode regular assado para ficar melhor. Então, ao invés de ser uma coisa antagônica, tipo eu contra você, passa a ser uma coisa construtiva e a cidade começa a se tornar um celeiro de inovação de novos Você serviços derruba e o muro, produtos. se você derruba o muro impeditivo dessa quantidade de regras e burocracias que o sistema impõe, você derruba ali um pedacinho desse muro e fala, ó, tudo que está proibido agora, vamos testar aqui para ver se vale a pena proibir mesmo. Por Você exemplo, falou do patinete. carro- você falou- Patinete seria um outro serviço ali. bem, já- Poxa, vamos mas testar o patinete. patinete, mas pô, o cara saiu botando tudo. Você tá largando não tem tudo que uma é norma canto. e Não, tal. vai ser nesse pedaço aqui. Galera, Vamos busca a ver como é que cidade, vai ser nesse funciona. pedaço, vamos ver como é que a cidade Um plano reage. piloto. Você Vamos fazer falou uma do carro regulação. voador. Se, quando viabilizar, como que vai ser a dificuldade de você aprovar? Onde é que vai pousar na cidade? É isso que a gente Sabe que- olha. Você sabe que na ANAC, minha a aula eu ANAC. falo sobre isso, né? Porque tudo que é espaço aéreo é federal. Então a ANAC vai ter que regular. Mas o local de pouso tem a cidade participando. É, não, e é uma problema. intervenção Poderia usar o urbana sandbox. gigantesca. Exatamente. É um lugar pra você testar esse tipo de Eu me coisa. lembro quando eu cheguei em São Paulo, sei lá, uns 4 anos atrás, eu fui num evento, 2017, aí tava começando a história do Uber e tal, e aí tinha o Cabify. Helicóptero. Aí tinha o Cabifly, acho que Tinha o Cabify. muito melhor que Porto Maravilha, sei lá. Cabifly, porque voava, era um helicóptero que voava. Isso era um Uber, era um Uber de Uber de helicóptero. helicóptero, interessantíssimo, cara. E Interessantíssimo. que, na verdade... Como é ainda que tem- regula um negócio é que- desse? Ninguém regulava nada. Por isso nós lançamos o Sandbox, que é assim, a cidade está aberta à inovação, aí é procurada. A gente tem 8 projetos nesse primeiro edital. Projetos que passaram,
no edital, buscaram a prefeitura, falaram, nós queremos testar. Aí a prefeitura deu uma olhada, viu o que era ou não era. Parece que só um não entrou, salvo engano, não sei. Mas são 7 que entraram. Eu já tinha me afastado como secretário, mas salvo engano são 7 que a prefeitura vai levar adiante de fazer essa parceria. Você pode dar exemplo de algum? Eu não sei. Ah, não sabe. Porque eu já tinha saído, eu já tinha me licenciado. poxa vida. Eu sei que é tem 7. interessado, porque Mas realmente tem um site. essas coisas de inovação são interessantíssimas. Não, como eu me afastei né? da prefeitura, porque a lei eleitoral Vamos manda trazer fazer... o secretário de Inovação e Desenvolvimento Exatamente. para ele falar desses 7... Traz o Thiago Dias aqui, meu ué, sucessor. Thiago. Ah, o sucessor. Traz meu Pô, amigo. tá aqui, É isso. pô. Não, meu amigo Thiago. Traz o Thiago aqui, ele revela Agora, coisas. agora o Miguel entendeu sobre inovação do... Quando você para Do pra sandbox. pensar, os Não, drones eu entregando. E hoje, gostei. dentro das 10 empresas que mais cresceram nos últimos anos, eu acho que 3 delas são sobre entregas de drones, etc. Eu acho que uma das 3 maiores é uma que entrega equipamento de médico, de primeiros socorros, etc., em áreas inóspitas e tal, tipo deserto. Eu não sei se vocês já etc. viram no YouTube, mas já inventaram aquele negócio de jetpack pra pessoa voar. Já viram isso? Sim. É, eu vi no acho que desfile chama do carnaval. Gravity, cara. Tem um negócio, cara, que o cara sai voando, meu. E aí? Como é que Teve vai fazer? no Carnaval do Rio, teve um assim? cara que Mas esse tinha Não, água. não, esse... Não, tinha? ele vinha voando. Vocês não lembram disso? Lembro, aquele da Eu mochila. também assisti esse filme Mas aí, o mais- Homem de Ferro. Não, Cara, é igualzinho Homem de Ferro. Mas- Joga no YouTube, você vai ver. Acho que o nome da empresa é Gravity X, o negócio Não, esse veio- Cara, Você inventaram. vai fazer os prédios de borracha também? Porque, sei. pô, imagina Não, mais esse legal- cara aí o mais voando legal- por aí, velho. o mais Pô, legal é o drone, que é uma cabinezinha que você senta, ele é tipo drone mesmo, com 4 hélices, né, A espalhadas. Rússia falou que ia fazer isso na Copa do Mundo, não fez. Não, esse daí já estão vendendo na Inglaterra. O cara é uma aeronave pessoal. Você, por exemplo, tem... Não, já pegaram o negócio, fizeram um Iron Man, cara. Imagina, o Iron Man lá, aquele negócio, a pessoa voa, cara. muito doido. É muito maneiro. É Vai muito acabar maneiro. o carro. É Vai muito acabar, o cara maneiro. não vai CGI. mais de carro pro Porque trabalho. o jetpack É, com o preço o jetpack do ele é gasolina individual, de ele é aviação. individual, ele não precisa de local pra estacionar. O cara chega- Não precisa de via, ou seja, quer dizer, você vai ter que criar Precisa de aerovias, via. né? Você pra O foda é que se o cara regulamentar conseguir trânsito. roubar, vai ser difícil pegar, né? Cara, já existe. Joga no YouTube aí. Sai voando? A galera vai achar que a gente tá mentindo aqui. Não é não, cara. Eu tô Já falando de existe. verdade, no desfile da escola de samba, não lembro qual ano, que foi 2019 talvez, salvo engano, Unidos da Tijuca, posso estar errado, tinha um cara que vinha em cima do desfile, ele vinha voando. Mas era a mochila ainda, era o backpack. Mas Não, é isso. isso, mas é um negócio assim. Não, você esse fica que ele do tá lado. falando já é um mais novo que você tem Não, nas você duas mexe a mão mãos. assim. Nas Ó, duas já estão mãos. testando. No Reino Unido estão testando com polícia e com os fuzileiros navais. E o cara sai. Eu vi esse do fuzileiro naval o no cara YouTube. é que esse. o cara pousa no... Ele sai do bote e pousa no navio. Quase erra lá no pouso. Agora, Mas vê lá, pousa. cara. Vê lá. Eles estão testando na cidade. Mas, cara, eu vou te policial falar, usando isso. a curva de aprendizagem e evolução dessas coisas, quando tem muita aplicação de mercado, ela é, assim, enorme. assustadoramente rápida. Como é que a cidade Mas, ó, vai lidar com isso? Esses questionamentos são sensacionais. Não, mas isso que você colocou que é fundamental. Se você não der um ambiente econômico para inovação, Regulatório. econômico e regulatório para inovação, dificilmente ela consegue evoluir no tempo que a gente exemplo precisa. muito clássico é, a gente teve aqui o Felipe Brasil aqui e ele falou sobre a utilização do drone para agronomia. Foi. Então, assim, para dentro do agro, o drone já é usado muito. Na Não, já própria tá em escala. Innovation Week, lá no início, tinha um drone enorme, que era um drone Pro que agro. se usava para o agro. E você vê como o urbano, né, o meio urbano vem a reboque, porque o agrícola é área privada, ou seja, o cara faz o que quiser dentro da área dele, chega no meio urbano, tem uma opção de lei. Então você vai atrasando, onde o drone... Mas também os impactos são maiores, muito mais gente. Mas, ó, galera, o papo tá muito bom. Eu também ia trazer aqui mais perguntas, mas assim... a gente tem aqui também começar a conduzir para finalização. A gente sabe aqui da agenda de todo mundo. Éder, suas considerações finais, suas redes sociais. Bom, primeiro- O papo tá ótimo aqui, né? Primeiro, agradecer o Chicão pela presença. Eu que agradeço. Pra gente que é do Rio, que é carioca, que a gente quer continuar vivendo aqui, é muito legal observar todas essas inovações que estão acontecendo na cidade, mas principalmente ver outros cariocas comprometidos com a cidade e certamente, porque isso aqui vai ser... Próxima eleição, meu irmão, todo mundo vai fazer fila para vir para cá, porque todo mundo que participar aqui vai se eleger. Isso aí. Todo E mundo você que que tá participar aqui vai se assistindo, eleger. Mão e quem tá junto. assistindo vai assistir pelo metaverso, tá ligado? O cara vai botar o óculos, vai sentar aqui do Eu lado. tô estudando botar minha campanha no metaverso. Primeira campanha na história do metaverso. Isso vai ser legal, Fazer hein? passeata no metaverso. É isso, passeata mesmo. Passeata Aonde boa. é o metaverso?
metaverso? Showmício. Depende, Showmício. ué, o metaverso- Showmício. É, lá né? pode ter showmício. Ô, Miguel, o metaverso era o Mu online que a gente jogava. Era o The Sims hoje que é online. Então isso tudo é metaverso e nada é o Se ele pegar o metaverso. Second Life e fazer uma campanha dele dentro do Second Life, ele tá dentro do metaverso. Existe ainda Second Life? Deve existir. Cara, Existe. me disseram que Second Life era assim, que Second Life não era metaverso. Tem um metaverso lá, que é o Decentraland. É, porque o metaverso, ele é processado. Fortnite. Não, isso aí- isso aí Ele é Fortnite, processado em blockchain. Fortnite eu conheço. Fortnite. Acho chato o jogo, mas conheço. A galera quer fazer um comício lá com bandeirinha. Dentro do Fortnite é o quê? Dá Dentro do tiro nos Fortnite. outros? É bom porque pode se matar os Fortnite bolsonaristas aqui, com lulistas. Que horror. Pô, isso é Nem vou brincar com interessante, isso, que cara. agora aconteceu Podia uma resolver tragédia dessa forma a não brinca com eleição. isso, não. Aconteceu Olha uma só. tragédia horrível agora aí. Teve cara. eleição? Nossa, Teve Não, do tragédia? cara lá, Não, do o cara lá, bolsonarista que o chegou maluco lá, atirando o no assassino. pessoal. lá É, do- cara, em Foz do Iguaçu, que você que falou, infelizmente aconteceu. Aconteceu, Mas infelizmente. então, se botasse no Fortnite, não precisava Não tinha acontecer na vida sido. real. Não, é, verdade. foda. Não, mas esse negócio do ódio tá difícil, cara. A gente É. precisa de A mais gente gente. precisa vencer isso. E o Rio de Não, eu Janeiro. concordo, mas eu tô dizendo o sabe- seguinte: deixa os caras se matar no Fortnite, meu irmão. Mas exatamente. Pô. Esse é o ponto da minha conclusão. Acho que o Chicão representa muito essa superação dessa polarização. A É gente, verdade. Isso é a gente muito tem que- importante. O Rio de Janeiro, vamos mais uma vez pro copo cheio. O Rio de Janeiro é um dos primeiros lugares onde a política de verdade amenizou a polarização. Se você vê hoje o cenário que está posto, Que isso, a gente tá de parabéns, hein? não tô falando que foi tão legítimo assim, não vou entrar no mérito, mas amenizou. Você não tem o presidente, você tem o presidente da Alerj, que é de um partido que em tese no país inteiro tá antagônico, e o governador do partido do outro lado. E os dois conversam muito Você bem tem esse presidente. e republicanamente. Não Você tô tem- defendendo aqui a você candidatura tem de nenhum mais. dos dois. Você tem na Mas eleição, é um exemplo- na é um eleição exemplo do de Rio de Janeiro. 2018, onde se elege Bolsonaro, você tem um presidente da Alerj eleito pelo PT com votos dos deputados da bancada do Bolsonaro. Ou seja, Não teve o meu, mas teve das ele votos, consegue, teve- ele teve consegue votos. conciliar quando ele entra lá na Alerj para eleição eu não tô querendo- vindo de um partido antagônico do que foi a Eu maioria não tô que querendo, votou, eu não tô e ele querendo, leva todo mundo. eu não tô querendo entrar no juízo de valor aqui dos personagens. Eu tô querendo só reforçar o ambiente que a gente tem, que de fato começa a extrapolar e fugir disso. Você ter uma conversa republicana, que é como tem que ser, Sim. entre agentes públicos. Então, o Rio de Janeiro começa a mostrar uma capacidade de convivência com essa polarização até melhor. Que isso agora, com pessoas qualificadas e com propósito, se torne, na nossa bancada federal, uma mobilização frente aos consensos, como inovação, né? Então, a gente deseja excelente sorte, muitos Obrigado. bons votos para você nessa jornada. Te conta encontrá-lo em Brasília ano que vem, porque esse cara aqui vai começar a ir lá, né, tal, que vai ser eleito também, mas eu não posso dizer. Enfim. Não pode dizer o quê. Eu não sei quando é que vai ao ar também, eu não consigo adivinhar. Então eu não falo nada. Não fala nada. É isso. Bom, agradecer a presença, Valeu, obrigado. agradecer aqui meus companheiros, que a gente sempre, com toda a descontração possível, a gente tenta tratar de assuntos complexos e profundos, mas a gente consegue, de certa forma, trazer isso o mais leve possível. Eu sou Heber Bispo. Isso, redes sociais. Nomes diferentes são bons, porque é só procurar Heber Bispo com H, meu amigo. Você vai me achar em todos os lugares. Não sou muito participativo. Hoje eu tomei um esporro porque eu precisava fazer um post no LinkedIn. Fiz o post. Deu certo, mas É isso um dia eu vou ter alguém para controlar isso e eu não preciso me preocupar tanto. Uau! Essa é a mentalidade do engenheiro, né? Edipo Lázaro, suas considerações finais. Chicão, suas redes. cara, um prazer enorme tê-lo aqui. A primeira vez que eu conheci, você me recebeu lá no seu gabinete, foi extremamente receptivo. Diferente de quando eu comecei aqui agora, né? Eu comecei te provocando, mas assim, uma provocação, obviamente, construtiva. Eu queria, de fato, entender essa trajetória, porque é uma trajetória que eu admiro. Obrigado. E eu não podia dizer isso no início, porque senão ia acabar com toda a graça, né? Valeu. não ia criar uma saia justa pra você. E a gente gosta de fazer esse tipo de coisa. Mas assim, acho que você é um cara que deveria ser replicado, deveria ser uma inspiração para gestores, para políticos. Eu te admiro. Valeu. Fico feliz demais de ter tido essa segunda oportunidade, assim, mais informal da gente conversar, conhecê-lo, assim, mais quem é a persona por trás do gestor, por trás do deputado, por trás do político, um pouquinho da tua história. E assim, desejo toda a sorte do mundo para você, não só sorte, mas que o timing case com essa oportunidade, porque assim, a gente entende que a sorte é o casamento entre a oportunidade chegando e você está preparado. E assim, obviamente você é um cara extremamente preparado para
para essas assunções de responsabilidades. Valeu. Desejo toda, então, essa sorte do mundo para você. E, cara, se a gente tiver outras oportunidades... A sorte dele é a nossa sorte aqui no estado do Rio de Janeiro. Exatamente. Não, e se os clones funcionarem, me avisa que me interessa. Como é que é? Clone? É porque ele falou, vou replicar. Eu falei, se os clones funcionarem... Pô, é sandbox de clone agora? Por ter muitos filhos. Né? Assim, eu gostaria de outras oportunidades. Acho que você fez umas provocações muito interessantes que a gente sempre fala, essa questão da política pública, ela foi feita para o advogado ser o gestor, e isso é uma discussão nossa muito intensa aqui. Por que o engenheiro não ocupa os lugares de gestão? Ele ocupa toda a gestão privada. As empresas que mais se destacam no meio privado, a maior parte delas são geridas por engenheiros. Você vem para o meio público, você não traz. E eu acho que eu nunca tinha pensado nessa sua forma de... Não, e para a discussão que a gente tem aqui, a temática que ao longo dos programas a gente tem trazido, essa sua colocação ela é fundamental, porque escancara um pouco do processo, né? Exato. Então, assim, acho muito legal. A gente podia ter outras oportunidades. Talvez quando você for deputado vai ficar com a agenda mais disputada. É bom a gente já ter conhecido agora pra gente cobrar a sua próxima visita. Quando ele for pré-candidato a prefeito do Rio, a gente traz